Quem foram os headliners do Lollapalooza 2013? Letra A, The Killers, Black Keys e Pearl Jam. Letra B, Muse, Nine Inch Nails e Imagine Dragons. Ou letra C, Foo Fighters, Arctic Monkeys e Calvin Harris. Vai lá, Isadora. C. Não, Isadora responde. C. Resposta Briga. errada, as duas erraram. A resposta correta é The Killers, Black Keys e Pearl Jam. O C é de também é 2012. Ai, verdade. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Oi, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, os melhores discos de 2013. A gente vai voltar 10 anos no tempo para relembrar esse período gostoso musical. E para participar dessa conversa, nós temos a volta dela, a maior gaúcha de todos os tempos, Brenda Vidal. Oi, gente. Nossa, que barbaridade esse título, hein, Kleber? Tendo rinha de gaúchos aqui. Achei chato pra ti, Renan. Ó, Renan, senti uma inveja. Eu, enquanto brigando. prendinha, senti. Brigando por esse título incrível, não é mesmo? Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra, nossa prenda do CTG? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. Além disso, você pode avaliar a gente nessa plataforma de streaming que você tá ouvindo. Além disso, além de você avaliar, dar 5 estrelinhas, sabe o que mais que você pode fazer? Compartilhar este episódio nas suas redes sociais também. Isso ajuda a gente a ganhar ali um selinho muito bonitinho, Boa. de muito compartilhado. E além disso, se você quer mais e mais e mais, você pode nos apoiar. Ai, que delícia! No padrim.com.br/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a muitos conteúdos com antecedência. Você pode participar do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. E você também pode assistir as nossas gravações ao vivo aqui e acompanhar as fofocas que a gente faz antes e depois das gravações. Não E é, olha meu amigo só, Kleber? hoje aqui, ó, cheio de gente. Temos a presença do Martim De Stefani, que pelo nome deve ser internacional. O Jefferson Kozenieski, que é polonês. O Fabrício Neri, que é brasileiro mesmo. O Pedro Coelho, que é um coelho. A Maria Lua, que é cósmica. O Valmor Viana, que também é brasileiro. O João R, que é um R. O Roberto de Souza e a Beatruzes, que eu não sei se é um ser humano ou um animal. Olha isso. Completamente doido. Doida. Enfim, acho que dei todos os recados. Boa. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Perguntinha básica que a gente sempre faz nesses programas de décadas, de anos. Brenda Vidal, onde você estava e o que você estava fazendo em 2013? Quantos anos você tinha há 10 anos? Ai, há 10 anos eu tinha 16 para 17. Um baby! Criança. 16 para 17. E 2013, bom, estávamos no último ano do mandato da Dilma. Saudávamos a mandioca, estocávamos vento. Porra. Dobrava a meta. É isso. Alcançava a meta para depois dobrá-la. Exato. E era isso, assim, tava numa fase bem especial, porque eu tava sentindo, assim, que eu tava aprofundando as minhas pesquisas, assim, no campo da música. Então, foi quando eu comecei a ler resenhas com mais assiduidade, ficar um pouco mais ligada nos lançamentos, recuperar a história de bandas que, por exemplo, lançavam alguma coisa naquele ano, e eu voltava na discografia para conhecer um pouco mais a história. Foi o ano também que eu estava naquela função de cursinho, terminei o ensino médio. Nossa, credo, que época Isso me dá horrível. uma angústia. Uma angústia, nossa, credo. Bem pesada, mas ao mesmo tempo de umas descobertas, assim, importantes, mas um ano, sem dúvida, de muita ansiedade, muita pressão nesse sentido. Mas é isso, eu tinha largado meu estágio, tinha tido uma conversa com a minha mãe para ela pagar o meu cursinho, estava no cursinho focada em passar na Federal, em jornalismo. Passou? Passei de primeira. Chique. Aham.
Exato. Então, no ano seguinte eu passei. Então, tem esse lugar, assim, de muito retorno, assim, de um certo amadurecimento. E é bonito pensar que essa coisa da música também veio. Inclusive, eu tenho uma memória de que foi em 2013 que eu fui no show do Devendra Banhart, em Porto Alegre. E foi um lance só porque, assim, tinha um cara que eu ficava de olho, assim, no Facebook. Ele já era estudante de universidade, sabe? E eu era apenas uma camponesa periférica, assim, tem uma escola estadual. Tipo, então ele era assim, nossa, tipo, isso é ser cool, isso é ser intelectual. Entendi. E aí, ele curtiu, assim, marcou o interesse no show de Devendra Banhart. Nem sabia. Ai, que tudo essa época! Fui que lá, tudo! Catei, ouvi umas músicas, fiquei viciada em algumas e comprei o ingresso na expectativa de repente, entrar esse cara e falar: Ei, eu também gosto, hein? Eu também gosto. Não aconteceu, mas eu fui no show e foi bem legal. O Amarante tava no show também, porque era aquela época que eles eram muitas próximos. Em 2013. Ai, que delícia, arrepio, saudades. Boa. E você, Renan Guerra, já estava... Você não estava em São Paulo ainda nessa época, né? Não, eu estava no último ano de faculdade. A minha faculdade era pública, então teve uma greve em 2012. E a minha formatura atrasou, então eu só fui me formar em 2014, início de 2014. Que mentirosa, ele reprovou no ano anterior e teve que fazer. Eu estava terminando assim, meu trabalho de conclusão de curso nesse ano. E aí era tipo assim… Eu perguntei isso, qual que foi o tema? Era filmes da Boca do Lixo de São Paulo, das cult, cinéfila. Linda! E tipo, sei lá, eu tava 100% aquelas coisas que as pessoas dizem: estudante de faculdade pública realmente não faz nada da vida. Porque eu passei esse ano inteiro, eu só assistia filme e lia livro em casa, eu não tinha que ir pra aula, porque não tinha mais aula, né? Eu já tinha meio que encerrado, só que tinha que cumprir o tempo certo das coisas, porque tinha atrasado. Então o processo de conclusão ainda ia demorar um pouco, mas aí eu tive mais tempo pra fazer o meu trabalho e era isso, eu tava em casa. Arrasou. Nick Silva, você que já tinha 43 anos nessa época, onde você estava? O que você estava fazendo? Você estava em São Paulo já, né? Eu já estava em São Paulo. Possivelmente a gente já se conhecia nessa época. Já tava… Possivelmente você já tinha chorado nos meus ombros em uma festa na Fan House. Nessa época, acho que eu só sempre ficava maluco. Acho que a Bad já tinha passado, mas eu sempre ficava muito bêbado em todas as festas. Que coisa boa. Não, isso não tão bom. Não sei se foi nesse ano ou em 2014 que eu larguei a faculdade. Olha, rebelde. Aí tava firme e forte no Monkey Buzz e foi um ano bem legal de música, assim. Acho que foi um ano que eu descobri muita música. Lá pra junho foi um momento interessante. Acho que politicamente eu dei uma guinada muito mais à esquerda. Fundou o MBL. Se juntou com a galera do bonde do rolê e fundou Pelo o amor de MBL. Deus. Lembra aquela Jovens matéria da… roqueiros e Nossa, essa políticos. banda indie tá diferente. Foi aí que me tornei MBLista. Mentira. Pra quem não sabe, o Nick é primo do Kim Kataguiri, gente. Nossa senhora! Mas acho que é isso, assim. Acho que um resumo muito breve do meu ano foi isso. Eu trabalhei bastante, fui em muito show. Talvez seja o ano que eu mais fui show na minha vida. Ô, louco. Foi muito bom. Foi em 2013 5 foi shows? Não, naquela época eu era jovem, amiga. Naquela Eu não época aguento que vocês não vão mais, tem que ir mais. Na cidade que eu moro, nem show tem, né? Não, amigo, mas daí você vem, você não faz drama. Desde que ele mudou pra você não faça drama, que você dorme aqui em casa, hein? Para com isso. A gente vai marcar os negócios. Olha que eu vou emendar na do Nick Silva, porque foi uma época que eu fui a muitos shows também. Eu acho que nesse ano foi o ano que teve Grizzly Bear, teve Beach House. Teve o primeiro Tame Impala. Eu fui num A monte de inflação show. tava mais baixa. Dólar baixo. Fui num monte de Não, show amigo, de o primeiro Tame Sesc. Impala foi 2012. Então foi o segundo Tame Impala. Acho que foi o segundo, então, que seja. Eu lembro que eu vi muita coisa no Cinejoia. Eu saía bastante de casa nessa… Eu tinha duas festas nessa época. Eu tinha uma festa na Fan House e eu tinha uma festa num bar que já não existe mais, que é o Naive Bar. Nossa, que era eu adorava. Nossa, Caralho. o Naive! Meu Deus. E aí, às vezes, eu saía do Naive e ia pra Fan House. Então, era uma época de muitas loucuras. Muita droguinha na cabeça. Eu acho que ali eu liquefiz meu cérebro algumas noites com umas coisas bem duvidosas. Mas foi uma época
Foi uma boa época. Eu lembro que eu aproveitei bastante o ano de 2013 ali. Eu tava solteiro nesse ano? Tava solteiro nesse ano, verdade. Foi uma época boa. E você, minha amiga Isidora Almeida, que estava se despedindo da MTV Brasil em 2013. Estava me despedindo da MTV Brasil. Que loucura, né? Mas até o meio do ano eu tava programando muito clipe, tava conhecendo muita banda, tava indo também nos showzinho tudo, mas não conhecia ainda vocês. Que mais? Me formei, né? Que nem o Renan falou. Rádio e TV? Rádio e TV. 2013. Já foi um projeto na minha vida, hein? Rádio e TV, que só tinha em São Paulo também. Nossa, Aprendeu então. a consertar rádios e televisores. Isso que eu ia falar. Eu A aprendi. pior que ela é muito inteligente, ela abriu uma TV. Ai, meu Deus, que mais? Primeira vez que eu vi o Caetano, o show do Caetano com a banda C, Verdade. né? Que é o Abraçaço. Não, eu já tinha que visto na época do... Não, eu vi na época do C, eu vi em Curitiba, é verdade. Então, que mais? Grizzly Bear, lembro do Dorgas muito, um show no CCSP. Verdade, sim. Programava o clipe de Hortência na MTV todos os que dias. 2013 me lembra Cedo e Sentado. Quem lembra dessa? Nossa Nossa, Senhora! sim. Enfim, mas é isso, saindo da faculdade. Nossa, 2013 me lembra Prata da Casa, lembra? Nossa, Acho que era o Matias sim. que fazia a curadoria no Sesc Pompeia. E era muito bom. Maravilhoso. Foi isso, gente, assim, demais. Daí depois, na MTV acabou ali por setembro. Eu saí, acho que era em julho, acho. Acho que é isso. Porque foi desligando, né? Enfim, Sim. muito triste, que tristeza. E é isso. Perfeito. E olha só, o ano de 2013 foi muito movimentado. Em 27 de janeiro acontece o fatídico incêndio da Boate Kiss, onde morreram 242 pessoas. Quem está acompanhando a série da Netflix, da Globoplay aí, deu uma reforçada no que foi esse acontecimento, assim, bem marcante na época. Em 11 de fevereiro, o Papa Bento XVI renuncia ao pontificado em meio a uma série de polêmicas, esquemas de corrupção e tudo mais. O Papa com menos, desculpa atrapalhar, mas é o Papa com menos, assim, carisma de todos os tempos. É maligno esse cara. Ele tinha a cara de ser, sei lá, o Sith do Star Wars, o Papa Palpatine. Tentaram limpar a imagem dele naquele do filme dos papas lá. Não rolou. No dia 15 de fevereiro, um meteoro cai na Rússia, deixando pelo menos 1.200 pessoas feridas. Vocês lembram desse vídeo que cai o meteoro e as pessoas continuam agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido? Eu não me lembro. No dia 24 de fevereiro é realizada a 85ª edição do Oscar e quem vence é o Argo, que eu lembro de ter assistido meses antes. Só se fala em outra coisa hoje em dia. Como todos os filmes que ganham o Oscar, 90% a gente esquece. Sim. É verdade. Mas esse filme Fica a crítica. Hollywoodizão, assim. Sabe aqueles filmão pra ver? Assim, que passa na TV? Pior que Argo é mó bom. Baseado em fatos reais. Sim, eu gostei quando eu assisti, bom. mas eu achei... Nossa, mas pra vencer o Oscar, eu fiquei assim... Por quê? Sei lá. Eu lembro, mas sim, ficou que um eles clima meteram no awkward local. mesmo. Eu lembro que, tipo, a galera me olhou assim, tipo... Mas eu lembro bem. Nossa, que louco, eu lembro bem. No disso. dia 6 de março, morre o último rockstar brasileiro, Chorão, poeta Chores, de skate ele veio, de skate ele foi. Morreu no dia 6 de março. No dia 8 de março, o goleiro Bruno é condenado pela morte e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio. Isso aí é surreal. E é o cara que hoje em dia está de volta aí jogando e sendo aclamado por uma parte do público. Não dá. E ele tem. O Guri tem 13 anos. O Guri tem 10 anos, então, agora, que é o filho, que se chama Bruno, inclusive. Nossa. Sim. Meu Deus. Traumatizante. Em 13 de março, Papa Francisco assume como novo Papa e é o completo oposto do Bento XVI, porque se o Bento XVI O Papa humildão. trevas... O Vaticano vai virar América Latina. Exato. No dia 2 de abril acontece um fato muito marcante que o Congresso amplia os direitos das domésticas, é a famigerada PEC das domésticas, que é uma emenda constitucional que iguala os direitos das domésticas e babás aos demais trabalhadores, assegurando horas extras, jornada de 8 horas e 44 horas semanais. E por que eu estou reforçando isso? Porque lá na frente a gente vai ver como
esses benefícios para a população brasileira, vai repercutir numa série de manifestações supostamente a favor, contra a corrupção. Não, e assim, a direita não esperou 2 meses pra mostrar os dentes, né? Puta que pariu. Exato. No dia 15 de abril acontece o atentado de Boston, onde matam 4 pessoas, diversas outras ficam feridas. Da maratona de Boston. Exato, eram 2 irmãos, né? Que foi uma coisa meio 2 lobos solitários atuando ali, sem qualquer relação com outros. Leste europeu, né? Isso, uma coisa meio bizarra, assim. No dia 15 de abril, Maduro é eleito até 2019 na Venezuela. Olha aí. No dia 14 de maio, volta à Terra após 5 meses no espaço o astronauta Chris Hadfield, que ficou conhecido como astronauta pop. Lembra dele cantando David Bowie e torcendo água no espaço? Na estação espacial? Zero recordações disso. Não, aqui não impactou, não. O único astronauta que eu lembro é o... Não, deixa pra lá. Nossa! No dia 17 de junho, manifestações levam às ruas do país uma parcela bem expressiva da população. Começou como um movimento contra o aumento do transporte público. Inicialmente foi fortemente reprimido pela polícia, principalmente a polícia aqui de São Paulo. Eu lembro que o Arnaldo Jabor se posicionou muito contrário na época, fazendo um texto contra esses badernistas. São apenas 20 centavos? Os Black Blocs, lembram dos Black Blocs? Mas em poucos dias, a mídia encontrou nisso uma oportunidade de se virar contra o governo Dilma ali, contra essas reformas esquerdistas que estavam rolando, e era o princípio de todo o caos político e social que a gente viveria nos próximos anos, tanto que no dia 17 de junho, manifestantes sobem no teto do Congresso, lembra aquela imagem das sombras, assim, das pessoas lá em cima? Eu assim. sempre falo, em 2013 foi quando tudo começou a dar errado. Apesar de ter sido um ótimo ano, depois daí foi só ladeira abaixo. Assim. Olha, eu não quero falar, porque essa pessoa é amiga de algumas pessoas aqui, já participou do programa, mas eu lembro que na época foi uma das pessoas que puxou do coro, falando assim, muito bonita essa manifestação, pena que tem gente do PSOL levantando bandeira, que as pessoas começaram a reclamar que, tipo, era muito desconfortável ver partidos políticos nessa movimentação que era totalmente popular, e a gente acabou vendo no que aconteceu depois, né? Quem era essa pessoa? Eu tô curiosa. Nossa. Fala aí que eu corto. Não sei quem Mas é. não, eu não vou falar. Porque tem várias pessoas. Teve uma outra pessoa de um site de música aí que também foi, lembro de fazer altos comentários contra Dilma na mesma época. E agora se faz de Ele conta tá soltando aqui, eu gente. guardei a memória fortíssimo de algumas pessoas dessa época. Gente, jura? Lança o print. Tudo bem que a gente não sabia o que viraria daqui pra frente, né? mas já era muito estranho esse Mas movimento. aquela época foi bem esquisita. Mas bom, bom não era. Bom não era. É que quando começou a entrar nesse papo de antipartidarismo, pra mim, levantou uma red flag muito grande. Isso foi total. Não, assim, quando a polícia parou de reprimir, eu falei, isso aqui tá esquisito. Isso Ainda mais a polícia do estranho. PSDB, né? Foi Então, bizarro. assim... E olha só, em julho, no dia 8, o governo da Dilma lança o programa Mais Médicos, que foi outro ponto de bastante A conflito. Dilma tava barbarizando também. Porra. Ela tava não só saudando a mandioca. E o que foi? Historicamente, a gente tem um problema de cobertura médica no país. O Brasil é um país muito grande, as pessoas se formam e não querem atuar nos municípios pequenos do país. Piraporinha da Serra não tem ninguém, não tem um médico. Então começaram a, entre muitas aspas, importar médicos cubanos para atender nessas regiões. E por incrível que pareça, o número altíssimo de mortes de bebês em certos lugares onde esses médicos conseguiram estabelecer a situação, conseguiram oferecer tratamento gratuito para essas pessoas, e a classe médica, obviamente, se manifestou ao contrário. Então foi mais um desses movimentos bastante curiosos aí dessa época. Destacando também que veio, né, Cuba tem uma forte população preta, né, então se aliava também isso, né, muitos e muitos médicos e médicas negros indo atuar em regiões
mostrando um profissionalismo incrível, Sim. né? E aí uma classe médica Branca, burguesa. a fatídica cena dos médicos negros entrando no aeroporto, saindo do avião, indo pro aeroporto, e os brancos ali corta meu coração. reclamando. Não, e Corta só um meu parênteses coração. também, que assim, a parcela de médicos estrangeiros era muito pequena. Aí beleza, sei lá, 90% desses estrangeiros eram de fato haitianos, mas a parcela gringa desse programa não era gigante. A galera, tipo, estigmatizou muito esse rolê, então, assim… Em 19 de Totalmente. julho acontece o caso Amarildo, que após protestos de familiares e moradores, uma investigação responsabilizou 10 policiais pela tortura seguida de morte e ocultação de cadáver do morador. No dia 22 de julho, nasce o George, filho do príncipe William e da Kate Middleton. Ninguém liga. Ninguém Ai, no ele dia- é divo. Ai, criancinha. A criança que tadinha. ameaçou o coleguinha. falando É, que meu o pai dele é vai rei. ficar. Meu Hoje em pai dia… é rei. Não, ainda assim, ó, vai ser. No dia 9 de setembro, morre o Champignon, baixista do Charlie Brown Jr. Poucos Nossa, cara, meses Foi foi bem depois. pesado. Foi Nossa, foi muito perto, hein? Bem pesado. É, foi pesado, assim. Foi Ele mesmo assim, ficou ai. bastante abalado após a Gente, morte do Chorão. o do Chorão, eu tava na MTV, a gente derrubou a programação pra fazer o especial. Eu lembro que eu liguei pro Rick Bonadio. Ai, meu Deus. Eu liguei pro Rick Bonadio pra ele entrar ao vivo pra falar. Enfim, gente, não, é que agora abriu um Vortex aqui, porque foi muito O horrível. Rick esse Bonadio dia. trouxe lembranças pra ela. Trouxe lembranças. Oh, meu Deus. E aí o Champignon também foi muito deprê, gente. Muito deprê. Foi horrível. Eu lembro… Ai, desculpa, mas é que eu lembro muito também que teve uma altas horas pós-morte do Chorão que o Champignon foi. Foi, E ele sim. tava muito bad, mas ao mesmo tempo ele tava assim, tentando ser resiliente. Ele falava, não, a gente tem planos pro futuro, a gente vai continuar por Foi ele, sem horrível. ele. Aí corta uns meses, o cara também se suicidou. É chocante. No dia 30 de setembro, a rede de televisão MTV Brasil encerra suas operações, devolvendo então para Viacom. No dia 15 de novembro, condenados ao mensalão se entregam à Polícia Federal. Tem aquela Nossa. foto clássica do José Dirceu levantando o braço, assim. Nossa, é verdade. É Caos, No cara. dia 15 de novembro, a Sony lança seu novo console, o PlayStation 4, então só para você Icônico. se localizar no tempo. No Louco. dia 29 de novembro, um incêndio destrói o auditório do Memorial da Para. América Latina. Auditório Simão Bolívar, maravilhoso. Exato. Um dos incêndios que rolou lá, né? Que Porque, viriam a assim, acontecer pela próxima década. No dia 30 de novembro, Paul Walker, ator de Velozes e Nossa. Furiosos, morre em um acidente de carro nos Estados Unidos. No dia 5 de novembro, Nelson Mandela, o político e líder contra o apartheid, morre aos 95 anos. E aí entra de novo a discussão lá do efeito Mandela, se as Aí pessoas… surge o efeito Mandela. Exa- Porque todo mundo pensa, reforça, ué, ele não tinha morrido já? Exato. No dia 10 de dezembro, o Uruguai aprova a lei para a venda de maconha. E no dia 20 de dezembro, morre Reginaldo Rossi, cantor e compositor brasileiro conhecido como o Rei do Brega. Muitos acontecimentos marcantes em 2013, mas vamos falar de música porque 2013 foi um ano repleto de grandes lançamentos musicais. E eu quero começar puxando os discos brasileiros porque eu quero saber, Brenda Vidal, qual foi o seu disco brasileiro favorito de 2013? Ah, vários, né? Mas eu vou destacar um muito especial, que é Batuque Freak, da Carol Conká. Tudo. Que descasso. Boa, é bom mesmo. Ela nunca conseguiu atingir Não. tal identidade sonora, num sentido de… Não sei, acho que era muito genuíno o negócio, Sim. sabe? Eu lembro muito de um episódio do Experimente, da Multishow, Sim. com Beto Lee, que era ela, e eu lembro que, enfim, né, tinha aquela idade, e ela foi uma puta referência de mulher negra com autoestima, de uma mulher negra do Sul. Então ela vinha daquele jeito, assim, e aquela apresentação me foi muito cativante, porque ela tinha uma presença de palco muito boa, as rimas e o gingado de cada música me transmitiam uma coisa tipo, uau, tá acontecendo uma coisa importante aqui. Sim. Isso é diferente. A produção E do Navi essa Beat mulher é nesse foda. disco é excepcional, assim. Eu acho que mesmo ele, é difícil ter algum… Eu acho que as coisas que ele faz com a Emicida são interessantes, mas eu acho que essa cumplicidade dela na rima e dele da produção dentro desse disco é uma coisa, assim, perfeita.
Eles são muito soltos, eu acho, e é incrível todo o panorama de sons que eles convocam para além dos sons tradicionais do rap brasileiro, né? Tem muita coisa do samba, tem influências também de música de matriz africana, o tambor está muito presente. Então, tem uma influência de reggae também, em algumas muito marcada. É uma delícia, assim, acho que dá muita cadência para um ritmo que às vezes é pá, 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 né? Ela tinha aqui a rima, o dedo apontado, mas era sempre como rebolado, assim. E eu lembro que Gandaia era, tipo, muito o hit, assim, de festa, sabe? Da faculdade. Muito. Tipo, meu Deus, sim, Gandaia. Do Gueto ao Luxo tocava bastante também. Exato. É lindo, é lindo, é lindo. Cara, eu acho que esse ano é um ano maravilhoso pro rap. O meu disco favorito é a estreia definitiva do Emicida com o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui. Eu fui na estreia desse disco no Sesc Pinheiros e foi uma das apresentações mais impressionantes que eu já vi na minha vida, assim. Eu fiquei arrepiado, assim. Eu acho que o Wilson das Neves participou, foi uma das últimas vezes que ele tocou ao vivo, assim. Então foi bem marcante. Ele era importante pro Emicida de maneira geral. Mas eu acho que para além do Emicida e da Carol Conká, tem vários outros lançamentos do rap nacional nesse ano. O Rashid com Confundindo Sábios é uma mixtape excepcional. Eu acho que o próprio Rashid meio que nunca conseguiu alcançar esse mesmo estágio. Talvez agora no disco mais recente, mas essa mixtape é excepcional. Tem um monte de participação, acho que tem Flora Matos, tem a Xenia França, muita gente envolvida ali dentro. Realmente, esse ano é muito bom pro rap. Muito bom. Tem a Lívia Cruz com um trabalho que eu acho excepcional, que é o Muito Mais Amor. É um disco excepcional de rap, um dos meus favoritos dos anos 10. O Marcelo D2 com Nada Pode Me Parar. O Projota com o que talvez seja a última mixtape boa dele, que é o Muita Luz. Pra quem não sabe, o Projota era muito bom, gente, em começo de carreira. Hoje abandonei. Não sabe, ele era músico e ele era muito bom. Pegou uma faca desse tamanho. Mas eu acho que eu queria destacar o nascimento do Dom L em carreira solo aqui. Nossa, com perfeito. Caro Vapor, Vida e Veneno de Dom L. É uma puta mixtape. Eu acho que ele antecipa uma série de elementos que vão ser muito característicos dentro do hip hop, assim, ao longo dos próximos anos. Dessa coisa de trazer a psicodelia pro processo de composição, de ser mais existencial, de ser menos óbvio na construção das batidas. É uma mixtape, assim, deliciosa. Lá atrás eu gostei, mas, assim, ao longo dos últimos anos é um trabalho que cresceu muito pra mim. E ele já falou que esse ano vai ter a continuação. Então eu estou bastante ansioso. Caralho. Que demais. E a gente vê um fluxo, acho que é muito bonito observar na carreira do Dom L, que, tipo, diferente desses que a gente citou, Carol Conká, Rashid, que lançaram uma coisa em 2013 que foi, tipo, nunca superada. Pelo contrário, o Dom L tem uma constância e ele sempre traz coisas novas. A gente vê a conexão com os trabalhos anteriores. Eu acho que o que ele explora nessa mixtape faz parte de uma identidade sonora dele, mas ele sempre consegue trazer coisas novas tão boas quanto, ou às vezes melhores ainda, né? Sim. E aí eu quero perguntar pra você, minha amiga Isadora, que viu a MTV ser fechada nesse ano de 2013. Qual foi o seu disco brasileiro favorito deste ano maravilhoso? Amigo, tem algumas coisas, mas acho que o que mais me marcou foi o Dorga, sabia? Eu tipo, cara, Vice Homem, Fazão Dourado, pô, bom demais, cara. Hortência, pô, era uma loucura Hortência louca. Era hit, caralho. Era hit, eu programava essa caceta desse clipe todo dia, então realmente, tipo assim, marcou muito. Eu gosto bastante. Esse disco é excelente. Outros, eu gostava dos singles, mas quando eles lançaram esse disco, era muito bom. Ao vivo era muito bom. A capa desse disco é maravilhosa muito também. Bom. É tudo muito bom nesse trabalho. E eu acho muito o que viria a ser de muita coisa, sabe? Assim, ele é um meio seminal de muitas coisas, assim, sabe? Essa tendência de revisitar o bug brasileiro, Marcos Valle, Azimuth, essas coisas todas eles já vinham fazendo nesse disco de um jeito totalmente torto, né? Super, super. Bom, eu quero trazer algumas coisas que foram marcantes pra mim naquele ano. Tem uma banda cancelada que a gente não pode falar, que era aquele Catador Sozinho, que lançou um disco muito bom esse ano. Vamos falar! Era divertido. E um disco que realmente me marcou muito é o Vado com Vazio Tropical. Esse disco é lindíssimo, assim. Gosto demais. Ouvi pra cacete esse disco. Talvez o disco brasileiro foi o que eu mais ouvi esse ano.
E é muito bom, né? Tipo, a poesia do Vado, as coisas que ele traz, as pessoas que ele traz pra esse disco. Tem Marcelo Camelo, Cícero, tem um monte de Ele tava um monte muito de gente envolvido envolvida. com toda essa patota e trouxe todo mundo pra esse disco, assim. Sim. E acho que outro que me marcou bastante, que também faz parte dessa cena, apesar de serem cariocas, é o Baleia com Quebra Azul. Ah, é tua Nossa, cara adoro esse esse. disco. Nossa, e é um disco muito inventivo, assim. Acho que Sim. a gente não tinha nada muito parecido na época, meio que até hoje, assim. Acho que instrumentalmente é um dos discos mais diversos que a gente tem. Enfim, o rolê das vozes e tudo mais, tipo, era uma banda muito boa, assim, tipo… Uma pena que tenha acabado e, puta, essa banda eu ouvi pra um caralho, né, nesse ano. Eu acho que 2013 marca esse meu confronto com as coisas que eu tinha me apaixonado antes e que começaram a me decepcionar. Olha, Que é o caso, por exemplo, de toda essa coisa que quando eu comecei muito a ouvir música, então eu acompanhei, tipo, Tulipa, Marcelo Genesi, Cícero, essas coisas todas ali de 2010. Tipo, a Tulipa tinha voltado em 2012 com o Tudo Tanto. É um disco que eu demorei a gostar, mas eu gostei muito. E eu amo muito hoje em dia. Mas aí, por exemplo, em 2013, o Marcelo Genesi volta com o De Graça. E eu acho assim, tipo… Você não nem gosta? de graça. Morreu jovem. Não gosto. Acho que é Nossa, eu tipo… adoro esse disco. Ai, vai virando muito, não sei, qualquer coisa. E daí depois ele se perde total com aquele último que eu acho assim… Ai, gosto. Aí eu abandonei ele total. O do Cícero eu acho assim… Ai, horrível. Esse aí o Kleber nem se pronuncia. Não posso comentar. Estou em paz. Cícero Sábado é um disco que também é outra coisa que me… Eu gosto, eu ouvi bastante esse na época. Nossa, eu odiei esse na época. E aí é engraçado, porque eu acho que eu entrei nesse processo, tipo, que a Brenda falou de pegar… de ouvir coisas que me chegaram nesse ano e voltar no tempo. Que aí eu acho que entra aqui Foi no Mês Que Vem, do Vitor Ramil, e o Embalar, da Naozete. Eu acho que o do Vitor eu sempre falo aqui, eu acho que esse disco é bem importante porque ele reúne e regrava várias coisas que são dos primeiros discos dele, que inclusive alguns nem tem no Spotify hoje em dia. E o da Ná eu acho super interessante porque nesse disco, no Embalar, ela tá conectada com essas coisas que estavam rolando em São Paulo nessa época. Tipo Kiko Dinucci, a Jussara Marçal, esses artistas mais contemporâneos. E é interessante que eles se conectam com a Ná, porque a Ná é uma referência muito fundamental para todos eles. E acho que isso ia desaguar em outras coisas muito legais. E também foi um momento de um processo de que eu voltei para essas coisas da Naozete, assim. Então… acabei me conectando com essas coisas do passado, assim. Tem uma coisa que eu acho muito legal em 2013, que é um ano que a psicodelia gritou muito forte na cena brasileira. Eu acho que o primeiro caso é a questão do Bugarins, com as plantas que curam. Eu acho que eles moldaram a estética do que é o rock psicodélico dos anos 10, assim. Tem todo dia, eu já falei 1000 vezes, eu recebo um e-mail de uma banda que é exatamente copiando o jeito de cantar, os timbres, as guitarras, tudo igual. A estética do Bugarins, assim. Buscando o mesmo lo-fi. É a mesma coisa, mesma estrutura, o vocal meio andrógeno ali, meio hora cantado, meio sussurrado. E tem também a despedida do cérebro eletrônico com Vamos Pro Quarto. É um disco muito bom. Merda. É o último disco deles, ele é de uma lisergia assim completamente maluca, coisas que pra mim só o Tata Aeroplano poderia compor, mas ele tem uma agitação, uma coisa mais dançante, ele é mais enérgico em relação aos discos anteriores, e eu acho que fecha muito bem a carreira da banda, assim, de maneira geral. Eu acho que a Garotas Suecas vai um pouco pra esse campo também, Sim. com o Feras Míticas. É uma coisa mais funk, mais soul, assim, mas tem muito dessa coisa bem psicodélica, assim. Esse disco é muito bom. E ao vivo eles estavam brilhando nessa época, Sim, assim. Eu lembro de ver, acho que uns 2 ou 3 shows nesse ano e foi muito bom. Isadora, o que você quer puxar aí? Ai, vocês deram uma boa passada aqui nas coisas. Mas olha, é um álbum que eu não gostei quando eu ouvi. E daí gostei um pouco mais depois, que é o Rodrigo Amarante com o Cavalo. Ai, mesmo processo. Odiei na época e hoje eu acho maravilhoso. Muito e eu ainda não cheguei no maravilhoso, mas assim, eu consigo entender um pouco, assim. Eu até hoje repito, a única coisa que eu gosto desse disco é a capa falsa que o Kleber fez. Nossa, é muito boa, essa piada é boa. Que foi parar na FENAC de Portugal, Não, inclusive. foi parar num monte de site. Até hoje tem essa capa circulando. Eu baixei esse disco no SoulSeek e estava com a capa fake que eu fiz. Caralho. Muito bom.
Mas, de verdade, é bizarro, mas eu vou falar aqui. Eu gosto muito do álbum da Anitta. Miga, eu muito também. Eu gosto maravilhoso. muito desse álbum, cara. Menina Má, eu acho… Meiga e Abusada é deliciosa pra mim. Te abusada. deixo quente. Todas, cara. Juro por Deus, eu acho esse álbum muito bom. Eu lembro a primeira vez que eu vi… Tá na mira. Prepara, né, o clipe, tipo, lá no TVZ. E eu fiquei meio… quem será que essa menina que gravadoras estão querendo enfiar na gente? Mas daí eu achei meio interessante ali, aquele clipe cafona em Las Vegas. E daí eu fui ouvir o álbum, eu gostei muito. Eu amo Menina Má até hoje muito. É assim, perfeito. Acho, tipo, big hit, assim. Eu tava reouvindo hoje. Porque eu acho que ela também mete uma sequência muito boa. Porque depois vai ter, acho que é Ritmo Perfeito, que consagra ela. E depois tem Bang, que acho que é o disco que coloca ela nesse lugar de tipo assim… Sim. Eu sou a ditadora das tendências da música pop brasileira, assim. Popstar. E aí depois também ela nunca fez nada tão bom quanto. Mas acho, esses três, assim… Essa é muito boa também, do Cachorro Eu Tenho em Casa. O Martim tá comentando aqui, ó. Cachorro eu tenho em casa. Injustiçada. Injustiçada. É boa perfeita. mesmo. É boa mesmo. É boa. Eu E gosto, é isso, eu gosto desse álbum, cara. É muito bom. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a Anitta foi no Esquenta, da Regina Casé. Isso era muito 2013 Nossa, também. achei Muito! Esquenta. Eu assisti a Ela TVZ, foi. então, Eu tipo amava assim, Esquenta. eu amava Ela foi apresentada no Esquenta, tipo, como ela, MC Anitta, tocou Show das Poderosas. E se você vai ouvir o disco, é muito bom porque ela faz um balanço de honrar as raízes do funk melody, que é a vibe dela, mas ela apresenta muita coisa nova, não parece que você tá ouvindo uma coisa que não é de 2013. E uma coisa que colou, né, foi um sucesso absurdo, e a gente agora convive com a Anitta nesse lugar que ela tá, muito por conta desse disco também. Perfeito. Quero falar de um fenômeno também do pop brasileiro, do indie pop, do fofolk, que é a Clarice Falcão com Monomania. Só se falou nela nessa época. Ela virou meio que presença garantida num monte de festivais brasileiros. O disco circulou demais, o público abraçou. Ela tem um público muito cativo até hoje. E ela conquistou todo mundo nesse disco aí, né? Aquelas letras que pareciam posts do Facebook. Nossa, tipo, de todos os loucos do mundo, eu quis você. Aquela que o cara erra, como é que foi o primeiro date. Era amanhã, 3 da tarde. Aí, a fã. Então, Eu não via porque ela fica conectada a esse negócio do fofolk, que tinham outras coisas nessa época que estavam nessa relação, que eles criaram esse guarda-chuva. Tinha Malu Magalhães, tinha a banda mais bonita da cidade, Tinha um monte de Nana. coisa. E é curioso porque as outras pessoas estavam realmente falando umas coisas, tipo, cafonas, tipo a banda mais bonita da cidade, que era tipo, ai, tudo cabe na dispensa, cabe no meu coração. E a Clarice tava falando coisas absurdas, tipo, ai, eu quero matar você, fulano se jogou do 8º andar, eu vou jogar você numa banheira de óleo quente, até ver você arder e sofrer e morrer. E é muito engraçado que as pessoas colocaram ela nesse espaço de fofo, e ela tava no espaço de psicótica. E aí, quando ela se mostrou cada dia mais psicótica, as pessoas ficaram assim, ué, você é psicótica? Ela falou assim, gente, eu sempre deixei isso claro. Eu não sei o que vocês estavam esperando de mim. Passiva-agressiva! Outro que foi bastante comentado nessa época é a estreia do Castelo Branco, com Serviço. Eu lembro que criou-se um culto em cima dele. Tanto que a primeira vez que ele foi se apresentar em São Paulo, era um lugar meio assim obscuro. E a galera foi em peso pra tentar assistir, assim. E meio que, sei lá, ficou por esse disco, né? Eu não sei se os outros tiveram o mesmo Tu acha? Não, ela só mais coisas boas. Eu gosto do segundo, mas eu acho que não teve o mesmo impacto. Ah, não, isso não. Ah, é? Ah, mas eu acho que de repente não em São Paulo. De repente, eu acho que, por exemplo, no Sul, ele foi chegar com Sintoma. Entendi. Tem algumas Demorou. músicas que foram, né? Tinha uma música também que eu acho que era… Ah, não sei, tinha alguma música do Sintoma que tinha uma tour assim, no Instagram de mães gravando bebês com aquela música. Gente. Então, isso deu uma irritada também. E o Serviço não chegou tanto lá, mas eu inclusive, fui ouvir o Serviço depois do Sintoma. Mas é bem interessante, assim, porque ele tem todo esse lance de que ele saiu do monastério. Então, ele pega uns elementos, assim, tipo os hats espiritualizados, mistura com umas frases de devir, né, e de propósito de vida, só que de um jeito que dá certo, assim, no nicho que a gente tá comentando, né? E é o disco que tem a primeira vez a participação da Duda Beat. Ela aparece Sim. pela primeira vez dentro desse disco.
Sim, que ele era do squad dos artistas cariocas. Do R Sigma, né? Isso. Bom, já que a gente tá nesse campo mais folk, eu tenho que fazer uma confissão aqui. Que eu ouvia bastante Thiago York nessa época, com É verdade. o Zesk, que acho que foi o último disco bom dele, assim. Antes do Troco Likes. É. Esse eu ainda gostava bastante, assim. Eu lembro que eu fui em um show dele no Virada Cultural, alguma É a porra tua assim. cara, Nick Silva. 2013 foi realmente um ano muito louco, Não, caralho. e incrível que Troco Likes envelheceu tão mal esse título. Tipo, títulos que envelheceram mal. Troco Likes, porque tá super datado, assim, eu acho. Não, mas estamos falando do disco bom ainda, que é o anterior desse. Ah, é verdade. Tem disco bom, Nick. Para Para de Do acreditar disco nisso. menos ruim, então, tá bom? Ó, uma coisa que até hoje eu tenho raiva que o João Brasil nunca seguiu é com o Rio Choque, porque o EP do era Rio muito Choque é legal. uma coisa deliciosa e eu acho o Moleque Transante Moleque um dos maiores transante, sim. hits dos anos Muito 10. bom. Eu era tão enlouquecido em Moleque Transante Eu que, amava, tipo, cara. eu ficava mostrando isso pra todo mundo. Aí uma vez eles tocaram no Luciano Huck. Todo mundo me mandava mensagens. E eles estão no Luciano Huck, aquela música horrível que você gosta, tá no Luciano Huck. Aí eu fui ligar, porque eu adorava. Cara, eu acho tudo. Moleque. Era muito bom, cara. Outra coisa que saiu em 2013, Cansei de Ser Sexy com Planta. E aí? A planta estava Eu com fui fome. reouvir pra fazer essa pauta. E é bem ruim. É o primeiro Sim. disco oficialmente sem o Adriano Sintra ali. Exato. Tem produção do Dave Citek, mas não rola. Não deu certo. Ficou com Deus. Nossa, esse aí rolou uma resenha polêmica no Vamos passar. No ex-miojo, não? E hoje. Vamos passar. Tem o disco da Gangue do Eletro, né? Ah, eu adorei esse disco quando saiu. Treme. Nossa, era muito legal. Treme, que treme. Não, é o Gangue, Não é é o esse? Gangue do Eletro. O Treme era da Gabi Amaranto, que saiu um ano antes. Não, mas a música do Treme é da Gangue do Eletro. É? Que eles faziam assim, treme, que eles que dançavam vários assim tem com… o Treme. Mas o disco Treme é da Gabi, mas eles tinham uma música que eu acho que era até tipo Gangue do Eletro, assim. Não era Piripaque? Mas é um disco super gostoso. Eu acho que É. tem super a ver com essa fase que era tipo… o Sudeste descobre esses ritmos. E aí eles estão ganhando um espaço muito grande pra cá. Mas acho interessante que eles vêm com respeito, assim, um respaldo. E é um projeto super legal. Pô, Boa. esse ano tem o primeiro da Maglore. O primeiro não, o segundo da Maglore com Vem Pra Rua. Acho muito curioso esse nome, porque o Vem Pra Rua saiu ficou meio que a numa frase, época. né, das manifestações Vem de pra julho. rua, vem! O gigante acordou. Mas é a música Velocidade do Eletro, que eles falam bastante Isso. do Treme. E aí eles fazem uma dancinha assim, tipo, com os ombros, assim, que era… Uau! Muito diferente. Eu tenho eles numa capa da revista Noise desse ano. Tá aqui. Nossa, verdade. Ele Quando a saiu revista bastante Noise na era só uma Bravo revista, também. gente. Pra quem é mais jovem, a Noise era só uma revista. E você pegava ela de graça. De distribuição, de distribuição Isso. gratuita. Eu pegava no Beco 203 aqui em São Paulo, quando tinha. Chocado. Eu era assinante, eu recebi em casa. Só pra citar aqui, porque tem muita coisa brasileira em 2013, Passo Torto com Passo Elétrico, a gente tem Vanguard com Muito Ai. Mais Que o Amor, a gente tem Nublado, uma banda deliciosíssima de Santa Catarina com Afogado, que abriu Era pro muito Death bom. Heaven aqui, o descasso. A gente tem Yara Renault com Yara, a gente tem Bárbara Eugênia com El Que Temos, que é um disco muito Resgatando bom. a Diana. Resgatando a Diana. Temos a Jennifer Souza com o primeiro álbum em carreira solo, Impossível Breve. Nós temos aqui o Momo com um disco que eu acho muito bonito, que é o Cada Falso. A Mamundi com o EP Setembro. Lindo. A Gru com um disco que eu já recomendei aqui, que é o Welcome Sucker to Candyland. O Ed Mota tem um disco, por incrível que pareça, muito bom. Eu Que é era o muito AOR. bom, ele só é chato. Ele só é chato. Exatamente. O Rubel com o primeiro álbum de estúdio Bom. dele, o Pearl. Muito bom. Eu fui gostar depois, sabia? Na época eu ficava… O que vocês acham do Pearl? Ah, eu torei pra caralho na época. Hoje em dia eu acho, hoje em dia eu acho Nunca fui bonito, nessa mas na aula. época eu não… Não consegui ir além daquela hit, né? Eu só fui sim, depois no sim. disco seguinte. O disco Não, mas seguinte eu o- consegui. Não, esse álbum eu fui ouvir depois, eu achei bem bonito, assim. Na época eu não trabalhava com esse tipo de música. Tem disco do Racta, né? Ai, muito Nossa, bom, sim. sim. Nossa, é muito bom, mas é coisa que eu só fui descobrir mais tarde. Depois, É, eu eu também. Cabeçuda. Temos também
Tono com Aquário, Do Amor com Piracema, Bonifrate com disco incrível que é o Museu de Arte Moderna, Nevilton com Sacode e a Nana com Pequenas Margaridas, pra quem gosta de um indie pop. Vamos pros discos internationals. Yes. Isa, disco do ano de 2013 pra você. Qual foi Ai, que internacional? difícil! Aqui tem várias coisas. Mas eu preciso, acho que, ir com as minhas irmãs Haim, porque… Ai, preciso, né? Gravamos Preciso. um podcast Gravamos. especialíssimo. Muito bom. Mas tem várias coisas que eu gosto desse ano, hein? Eu votei nesse ano, como eu era indie, nesse ano eu votei em Modern Vampire of the City. do Ai, Vampire discão, Weekend, como obra-prima. disco do ano. É maravilhoso, é perfeito, eu amo e sempre que eu volto nele, ele continua muito bom. Mas o Renan de hoje, de 2023, se tivesse que escolher um disco, eu escolheria o Beyoncé, porque Tá, não, esse não Gente, dá, mano. o dia que Me saiu roubou. esse disco, Esse parou a álbum, redação, a gente correu pra baixar. Depois a gente teve que convencer um técnico do TI que era que a gente precisava soltar o harp que tava bloqueado. E aí veio os clipes junto, veio tudo de uma vez só. Foi muito Inventou o tudo. feminismo. Ela Muito deixou uma mulher presa horas numa roda gigante pra gravar um clipe. Não, gente, Uma mulher precisamos chorando. falar sobre, mas é que Beyoncé é uma parada, né? Tipo, Não, isso. esse é muito gigantesco. Esse não dá, não. Esse É muito grande. Tem, bom, Drunk in Love dela. Não, O Jay-Z não. Pretty praticamente Hurt, transando de EXO. roupa naquele clipe. Não. Watermelon. Não dá, não tem condição esse álbum. É muito Eu acho que bom. as pessoas criaram uma mítica. Eu acho que o Lemonade é um disco excelente, mas que eu acho que o que ela faz no auto-intitulado é muito revolucionário. Assim, mudou pra sempre tudo que ela mesma ia fazer dali pra É frente. que tudo que ela tem Mano, feito de lá pra cá é é revolucionário. Isso que eu ia falar. É que pra mim, esse álbum, o Lemonade e agora o Renaissance. pra mim é a trilogia, assim. Sim, eu perfeito. acho complicado. Eu não sei se ela… Eu não né? consigo escolher, Eu não- porque cada um tem seu É que a universo. trilogia sem a tutela do pai. É uma trilogia perfeita, assim. Eu acho meio difícil conseguir bater essa trilogia aí, porque é muito E acho que perfeito a maneira como ela modificou a indústria e as pessoas ficaram tentando correr atrás disso que ela Sim, criou e sim. tentar copiar. E, tipo, Mano, você não tem o mesmo flawless. impacto, gato. I Você não é Beyoncé. I woke up like this. I Não, woke up e- like this. Flawless. Nossa, os remixes que vieram depois também é tudo muito Sério, bom. é Puta tudo merda. muito bom. Mas A eu acho estética que inteira tem é muito bom, né? uma simbologia muito boa, assim, de tipo, eu acho que esse é o disco que Puta, ela partition. consegue pegar e dizer assim, olha, eu acho que esse é o disco que ela fala assim, agora eu vou falar sobre essas coisas. Que ela não tem muito mais o medo, por exemplo, de ter que se manter enquanto uma artista pop. eu acho Porque a que- gente sabe que ela vem de uma toada, de um discurso onde, tipo, as mulheres do pop, elas eram encaixotadas numa expectativa de feminilidade, mas também uma feminilidade não feminista, de uma objetificação que não era muito emparada. E a gente não Super, pode super. esquecer que ela também é uma mulher negra, então também tinha muita expectativa do que as mulheres negras poderiam servir para pro R&B. E aí, nesse disco, ela pega e coloca aquela fala da Chimamanda sobre o que é feminismo. Não, Ela perfeito, coloca perfeito. o desejo sexual dela muito em pauta, porque partition. É, isso. partition. Tipo assim, absurda. eu boto o Jay-Z pra mamar na limusine. É isso que ela faz. E então. Eu acho que a imagem, é muito Brenda, que a gente bonito. tem da Beyoncé, como Beyoncé, essa figura mitológica, endeusada, vem desse disco. Antes disso, ela não, Ah, sim. não tinha esse É status uma de mudança, mulher assim. intocável. E daí ela perfeita. começa a É mesmo. receber rezas, que nem naquele seriado. Que é Chewing gum. reza. Isso, Sim. que ela reza. Ela não gosta disso, gente. Ah, mas aí, né? Mas aí é culpa dela, gente. Exato. Eu acho que esse ano é um ano bem decisivo pra música pop de maneira geral. Eu até coloquei num bloquinho aqui tudo junto, porque veio Lorde com Pure Heroin, Haim com Days Are Gone, Charlie XX com True Romance e Sky Ferreira com Nighttime, My Time. Eu acho que são A todos… Sky Ferreira só A vem e Sky vai. Ferreira Veio e não voltei, ficou. Mas eu acho que são… I blame myself. Eu acho que são discos que começam a tensionar essa coisa do que é música pop, sabe? Esse cruzamento do indie com o pop, essa coisa de ter… Super. De pegar super. produtores tipo o Ari Rashid,
o Jack Antonoff, vem tudo Super. dessa época, sabe? De pegar essas pessoas que vinham dessa cena indie e trazer pro pop e começar Perfeita a bagunçar um pouco as colocação. coisas. Perfeita colocação. E até quando o Vampire Weekend ganha o Grammy de melhor Sim, música alternativa, verdade. isso é um grande também, sabe assim, tipo, Mores, olha só o indie aqui, hein? O indie vende, sabe assim? Sim. É Exato. isso. Dessa transição do pop, eu acho que um disco muito marcante pra mim dessa fase, que eu acho que tem muito a ver com o que esses artistas mesmo que a gente citou ali, tipo a Charli, vão fazer lá pra frente, é o Shaking the Habitual do The Knife. Ai, sim. Porque eu acho que o bom. The Knife tá sempre, tipo, 15 anos na frente da gente. Sim. E, tipo, aquilo que eles fizeram lá no Deep Cuts, as pessoas começaram a fazer em 2010 de Sim. novo. Sim. E os tópicos que eles estavam abordando no Shaking the Habitual eram, tipo assim, naquela época todo mundo ficava assim, oh meu Deus, o que eles estão falando? E daí, tipo, eles basicamente estavam falando sobre a existência de pessoas trans, discussões de gênero e coisas que eram, tipo assim, coisas que hoje em dia são muito mais habituais e muito mais normais pra gente se discutir dentro da música pop. E, tipo, sei lá, o Shaking the Habitual vai influenciar uma galera depois. Tipo assim, Sim. o trabalho da Sophie, da Arca. Obviamente tem ecos dessa barulheira, dessa loucura que o The Knife faz aqui. E eu acho assim, é um disco Perfeito. muito Um foda. disco que também é bastante revolucionário, porém polêmico por conta da figura. Mas a gente precisa falar que é o Kanye West Nossa. com Jesus. Perfeito. Eu acho que ele Último disco mudou. bom dele. Nossa, O Kanye West perfeito. morreu aqui, assim. Eu acho que eu gosto muito do Life of Pablo, eu acho que tem músicas interessantes. Ultra Light Beam é perfeita, mas eu acho que em termos de estética, de provocação, de ser musicalmente Nossa, relevante, gigantesco, é o sabe? último disco dele. A questão de ser um disco altamente sujo, distorcido, com coprodução do Daft Punk, com um monte de gente foda entrando, com produção da Arca em várias das músicas ali. Sim. Ele é Eu acho que ele não faz tortíssimo. nada de ele não é inovador e pioneiro, porque o Death Grips tinha vindo um ano antes ali. Super. Mas ele pega isso e apresenta pro mundo de um jeito pop, como ele sempre fez. Exatamente. E eu acho que Exato. a questão dele pautar o que seria o trap dali pra frente é muito significativo. Não, que esse acaba álbum é muito acontecendo bom. aqui. Esse álbum é muito bom, continua muito bom, envelheceu bom, tirando A capa, ele, né, no a caso. estética dele da Isso! a máscara de diamantes Queria que ele usava. fazer menção à capa, porque a capa é do Virgil Abloh. É, Sim. Então, é muito foda, assim, porque ele conseguia. O Kanye West sempre foi esse cara, até esse disco, que ele agregava, assim, né? Pessoas vanguarda dele, né? E aí, bom, a gente já vai fazer 1 ano ou 2 da morte do Virgil, e ele é um cara icônico para a união Sim. entre o hip hop e o fashion, assim, de alta costura. Então, esse disco também é emblemático, que você vai pesquisar, e aí é literalmente a capa, né? Como se fosse um disco, um CD sem a capa, sabe? sim, Então, sim. acho que ele também é marcante nisso. Às vezes a pessoa nem sabe qual é o disco, mas já reconhece a capa logo. Caras, eu posso puxar aqui alguns? Vai lá. É o Foxygen com We Are the Maravilhoso. 21st Century Muito Ambassadors of Peace and Magic. Puta que pariu também. Eu meu Deus quase do céu. tatuei esse olho uma época. Quase. Cara, eu acho esse álbum. Que bom que não tatuou, porque a Que banda bom que ficou não com tatuou, Deus, né? é. Mas Mas o uma boa ferinha banda. lá, esqueci o nome dele. Ele produz agora pra O Sanrado e o Jonathan. pra todo mundo, né? Pra E todo muita mundo, coisa boa. Todo mundo. Eu amo também o Amok, do Atoms for Peace. Gosto, eu sei que vocês não gostam. Eu gosto muito, 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 muito. E o da Laura Marlin, Once I Was an Eagle. Ai, que descasso. É tipo Que 10 mulher. de 10 para. Enfim, alguém vai falar? Porque senão eu já vou puxar também Puxa. os outro indie. Eu vou puxar os indie aqui. Eu amei que o Kleber colocou juntinho aqui, ó. O King Cruel com 6 Feet Adoro Beneath the esse. Moon. Deer Hunter com Monomania. Nossa, eu tenho o vinil desse disco, é eu muito bom. amo esse Barulheira. álbum. Eu amo. É bom mesmo. Unknown Mortal Orchestra com o 2, que Tudo. é perfeito. É o disco que apresentou eles pro mundo. Pro Sim. mundo, exato. Nossa, torava de passar clipe deles também na MTV. Savages com Silence Yourself, que Nossa. é bom. Ai, As sim. mulheres bucetuda do pós-punk. Exatamente. Chegava assim, ó. Nossa. Tra. E com o salto rosa, quem Sim. lembra? É mesmo, o escarpazinho rosa. O Foes com Holy Fire, que eu amo. Eu amo esse gosto. álbum. You don't have my number. Nossa, isso tocava em toda a festa indizinha. Ice Age com You're Nothing, que eu fui gostar Ai, depois. eu amo esse disco. E The Night 75 com The Night 75, que eu fui gostar também em 2004.
15? Acho que 2015. Que na época eu ficava meio… Eu colocaria o Clash the Truth do Beach Fossils nessa mesma seleçãozinha indie. Esse disco era ótimo. Mas enfim, nessa época eu era muito roqueiro, então eu via Queens of the Stone Age. Esse disco, Like Clockwork, era bom pra um caralho. O show que eles fizeram no Lollapalooza é excepcional, assim. Foi um pouquinho antes do lançamento, na verdade. Eles apresentaram uma música. Rosa. Que tem os desenhos malucos. Peraí, deixa eu olhar aqui. Uma capa rosa, um rosa vermelho, sei lá. Aí, depois fala de mim no rolê das cores. Daltônico, Cara, esse é bom. Esse é bem bom. Eu gostava de roqueiragem nessa fase do Kurt Vile com o Walking on the Green Kurt Day. Vile maravilhoso. É o melhor dele pra mim até hoje. Sim. Muito bom. Nossa, músicas de 7 minutos dele solando a guitarra ali com aquele cabelão. Nossa. Incrível. Falando em roqueiragem, tem a roqueiragem extrema do Death Heaven com Sam Beffer. Sam Beffer, gravamos um clássico aí dele. Se não saiu, tá por sair, então… Cara, um babado que eu acho muito importante… Saiu hoje, Nick, seu verdade. louco. Tem My Bloody Valentine, com MBV. Sim, a volta deles após 20, quase 30 anos. Gente! Quem volta nesse ano, e eu chorei tanto, foi o Maze Star com Seasons of Your Day. Ai, lindo. Eu acho um disco muito lindo e é tipo Último. despedida deles, né? Gente, eu preciso destacar muito aqui The National com Trouble Will Find Me. Eu Perfeito. Nossa, eu amo esse álbum. Eu amo esse álbum até hoje. Eu acho ele perfeito, de cabo a rabo. Não tiro uma música. Perfeito. Eu acho que eu gosto dos posteriores, mas é Talvez a última o melhor, grande né? obra deles ali. E talvez o do melhor. Sim. Pra mim, Sim. ele fica ali como boxer, disputando o meu primeiro lugar. É que eu amo Violet. High Violet. High Violet. Eu amo também amo também. High Violet. Ô, Kleber, o Reflector tá em música eletrônica ou tá no indie? Tá nos dois, né? Tá com pé Eu nos acho que tá dois. mais pro indie ainda. Eu acho também. Tem ali uma conexão, mas eles fazem, estamos muito indie. Você embarcou nesse, Brenda? Claro, era a última chamada. Nos outros não deu pra embarcar. Então, esse aí… É mesmo. Quem vai. Acho que tinha muita expectativa também, porque, enfim, é o disco em sequência ao The Suburbs, se não me engano, Sim, né? Suburbs é 2011, eles vêm em 2013, então eles, né? David Bowie já tinha falado que era bom. Eles tinham uma expectativa muito grande. Co-produção do James Murphy. É verdade, eu não lembrava. E eu acho que eles entregam uma coisa que eu acho que… Eu gosto muito do disco, até hoje. Eu acho que ele envelheceu bem. Acho que tem alguns exageros da limitação de ser 2013. Acho que tinham coisas que eles não podiam acertar. E eu acho, não sei se é polêmico, mas eu acho que, de certa forma, eles também dão um pouco do palpite do que vai ser experimentado mais pelo pop, que é essa conexão com a potência dos sintetizadores, com a potência da música eletrônica e uma busca mesmo por esse disco, né, por essa música eletrônica mais antiga, o que ela pode oferecer nos anos 2000. Coisas que a gente vai ver bastante de outra forma nos trabalhos da Dua Lipa, no próprio trabalho da Beyoncé agora. Então acho que de Jessie Ware, acho que naquela época não tinha muita gente fazendo isso, assim. Então eu acho que eles entregam um bom disco, assim, somos uma grande banda, agora a gente tem que plantar alguns, né, ditar alguns ventos do que vai vir, assim. Eu discordo de você, mas antes da gente fechar o bloco indie, aqui tem 2 discos que a gente precisa comentar. O primeiro deles, Arctic Monkeys com AM, porque eu acho que é o disco que reposiciona totalmente o Arctic Monkeys. Tira eles de ser a banda indie inglesa pra ser uma grande arrasa-quarteirões, o headliner talvez dos anos 10, assim, de lotar estádio e de atrair, principalmente na América Latina, que eles viram uma banda gigantesca. E teve a volta dos Strokes, né, Isadora? Tem o Come Down Machine, que é um álbum super esquecido no churrasco. Tem aquela maravilhosa… Eu amo esse álbum. Tem aquela música One Way Trigger, que é super calypso, que eu amo na época fazendo os memes. Eu amo. Eu lembro que bem na época saiu também as coisas do Carreta Furacão. Então tinha um vídeo que misturava os dois, era maravilhoso. Tem aquele clipe não oficial que eu acho maravilhoso. É maravilhoso, poderia ser oficial. Tem uma das minhas músicas favoritas dos Strokes ever,
que é… Bom, eu amo Happy Ending, enfim. Mas Slow Animals eu amo muito, 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 muito. Enfim, eu acho um ótimo álbum, tá? Quem quiser volta lá e tenta de novo. Eu quero, antes da gente ir pro pop e outras coisas, eu quero fazer o puxadinho emo aqui, já que a gente tá no rock. Vai lá. Touché Amore lançou E Survived By, é um bom disco. Whenever If Ever, do The World's a Beautiful Place, But I'm No Longer Afraid to Die, é um descaralho. Albatross, do Foxing, é um descasso. Mas acho que o que eu mais ouvi nessa época é de uma banda totalmente esquecida que ninguém liga, que chama You Blew It. Puta, era muito boa, assim, tipo… Mas era emo também? Sim, nesse ano eles lançaram um disco que chama Keep Doing What You Are Doing, que é muito bom. Aos emos aí que gostam da parada, resgatem esse disco que é bem bom. Emos que gostam da parada. E agora, voltando ao tópico da Brenda, do que eu discordo de quem foi a pessoa que apresentou, fez essa ruptura, porque nesse ano, meus amigos, a gente tem a volta do Daft Punk com Random Access Memories. Eles podem ter feito juntos, a gente pode… É que eu acho que o Daft Punk extrapolou, foi uma coisa muito grandiosa. Claro. Pegou todo mundo. Get Lucky, pelo amor de Deus, se tornou uma coisa insuportável. Ninguém aguentava mais ouvir essa merda dessa música. Eu lembro nitidamente de estar voltando de táxi, indo de táxi pra Paulista, ouvindo essa música, descer ali na Augusta, entrar dentro de uma loja ali de fast shop e estar tocando a mesma música o tempo inteiro, assim, em todos os lugares. Assim. Até a versão dos mariachis, que é a melhor versão de Get Lucky. Também. É bom, cara. Esse álbum é bom. Ele porque eles ganham o Grammy no ano seguinte, né? Quando começa a tocar Get Lucky. Não, mas tô falando, o álbum inteiro é bom. Até as que são tristes são boas. Tipo, tem aquela com o Julian Casablancas, aquelas que são excelentes. São maravilhosas. E também tem Lose Yourself to Dance, que tem aquele clipe delicioso. Minha favorita. Que é uma torre de gente naquela energia daqueles programas estadunidenses de soul e disco. E todo mundo dançando. E eles lá no topo, assim. Ai, Silk Sonic sonha. Porque choras. Eles mudam um pouco o rolê da música pop, que tipo, tava ficando muito eletrônico. Principalmente na época, tinha muita coisa eletrônica. Eles falam, pera aí, produzir com instrumento também é legal. E acho que pra 2014 pra frente… meio… Que a gente aqueles EDM bizarro na época. EDM. Assim, a gente chegou a falar no episódio de 2012. Aquelas coisas tipo 303, assim, que eram umas coisas meio too much, assim. Não, os Calvin Harris, EDM, era tudo umas coisas muito esquisitas. Pior que o Calvin Harris antes era bom, né? O Calvin era Harris perfeito. Mas era muito… Ele já tava na fase EDM full, assim, full sintetizador. Sim, vai ficando ruim. O Skrillex mas, lança alguma coisa… Uma coisa eletrônica muito boa desse ano é a estreia do Disclosure com Zero. Maravilhoso. É perfeito. Nossa, delícia. Todas todas as músicas eram praticamente singles. Toda semana saía uma música nova e tocava nas festas. E, cara, When the Fire Starts to Burn. Nossa, isso você bota pra correr, você só vai, assim. Bota essa porra em loop. Você vira o Forrest Gump, você sai correndo e não para mais. Let ficou uma música tipo, popularizou muito, sabe? Fez o Sam Smith, né? Fez o Sam Smith, pelo amor de Deus. Fez e criou expectativas de que o Sam Smith seria bom. Isso que é muito triste. Nossa, eu lembro que eu esperei. Nossa, quando surgiu, eu esperei tanto ele. Porque, tipo, tinha outras coisas que tocaram com o Disclosure. E era, tipo, foram maravilhosas. Tipo, muitos artistas trabalharam com eles e cresceram depois. E outros sumiram. Tipo, a Eliza Doolittle. Ai, sim, é verdade. Mas desse disco, a minha favorita é com o London Grammar. Aquela Lose My Mind, sabe? Maravilhosa. Que é mais legal. Eu gosto do disco do London Grammar. O disco do London Grammar é bom, cara. Eu gosto da versão deles bonito. De Night Call. É bonito. Ainda no campo da música inglesa, teve James Blake com Overgrown nesse ano, que também muito bom. Muito bom. É um disco lindo, mas eu demorei pra embarcar, assim, foi difícil. Eu embarquei de cara. Quem lembra de Aluna George aí? Esse disco é muito bom. Esse morreu aí pra morreu aí. Ir na esteira também é ótimo. É que tem toda uma treta, né? Que a gente falou quando ela lançou o disco solo e tal. Só a Luna, né?
Tem todo esse Mas rolê esse ano que é meio complicado. tem vários discos com foco em R&B e seus arredores, assim, que é muito bom. Janelle Monáe com Electric Lady, descasso. Perfeito. Blood Orange com Cup Deluxe. Isso, eu ia Nossa, falar. Ai, é apaixonante. Disco que, pra quem acha que Caroline Polachek só existe agora, tá lá gata, ela cantando nesse Minha irmã disco. já tá lá. Ela trabalhou no da Beyoncé, né? Que a gente Sim, citou. também nesse ano, verdade. As Ai, pessoas tudo, ficam assim, ai, porque vocês acham que vocês conheciam ela, porque vocês são índios. Gente, ela trabalhou com a Lift, Beyoncé. gatas, para de É. encher o saco. Um que eu Nós embarquei ainda. demais esse ano, e não sei se talvez hoje eu me arrependa, é Justin Timberlake com Eu ia Victory puxar 22. isso. Não, a aí. parte 1 é Eu maravilhosa. acho que todo mundo Cara, viveu. A Eu parte acho 1 é que era muito uma boa. coisa. É muito Qual? bom, É. baita O que disco tem de- nesse? Tem Like a mirror. Mirrors, tem Ah, Sweet and nossa. Tie. Ele Tem lançou em várias duas músicas boas. partes. A Sim. primeira parte é excelente. Excelente, a segunda é horrível. A parte 2 é Não, a uma segunda não bomba existe. e é Nem meio ele que, acredita. tipo, o que viria depois também seria tão ruim quanto. Assim. Sim, horrível. É que eu acho que a gente tava numa fase que foi tipo assim, ok, ele é um bom artista. Sim. E aí depois a gente lembrou que ele é uma pessoa Horrível. podre. E aí a gente lembrou de novo, e daí não tem como você voltar nesse disco e pensar assim, tipo, qualquer disco da Janet Jackson, bota esse menino aqui pra isso. mamar aí. Então, Mas É isso, cara. Ei, Eu se desativo liga. o Scrubble e boto pra tocar esse direto. assim. Ei, Mas cara. tinha Sweet and Tie. É perfeita essa música. Ai, nossa, E eu acho que uma coisa interessante é porque esse é um disco também que leva ele. Tipo, ele aparece em revistas e críticos que cobrem uma música mais independente, sendo que ele também é farofa, né? Ele chega na tia, Mirrors, ele tá era muito cantando grande. abraçado na tia. Então, acho que também tem essa coisa, assim, de tipo, um grande que se prova. Pelo Eu menos amo com metade aquela do disco Blue Ocean tem. Floor, sabe? Que é mais, quase um R&B Não, mais e essa lo-fi, turnê, assim. turnê foi completamente insana, de tipo Foi. bilheteria, de gigante, tipo, eu lembro que eu ficava meio em choque, porque ele nunca me desceu muito assim, tipo, eu gosto muito de algumas, Eu gostava mas muito eu nunca quando gostei dele. ele tentava ser o Michael Jackson. Aí nesse ele meio exato. que tenta parar e depois quando ele realmente para, aí parou de ser bom. Era tudo sobre tentar ser o Michael Jackson. Exato. esse outro nível aqui, eu não sei nem falar. Ai, é tudo. é Adoro. babado. Sim, mas era daquelas coisas, sabe quando fica tipo. Eu amei esse disco, eu lembro que eu ouvi tanto, aí eu Ficou esqueci. ali. Ficou Aí ali. eu- Eu voltei na pauta e falei, gente, esse disco é maravilhoso, chama Anxiety. É muito bom, E gente. é muito bom, é muito interessante, que é uma leitura estranha ano é do bom, R&B. cara. Esse ano teve muita é bom. coisa desses R&B torto, meio, tipo, Sim. climático, assim, tipo… Sim. A própria mixtape Eu- da Kelela. Isso que eu ia falar. Sim, muito Cut bom. for Fala lá, Me, Carol. que é ela que lançou disco domingo. Poucas, Domingo, mas aquela me é muito importante, assim. Então, eu acho também que o que ela faz no Cut for Me é muito precioso, porque até hoje ela tem uma identidade, assim, que eu acho que é muito autêntica e que, enfim, o Cut for Me é uma coisa, parece que é mais ela que tá buscando, assim, essa coisa meio atmosférica, o R&B meio alienígena, assim. E eu sempre penso quanto as letras delas são muito dilacerantes, na verdade, assim. Às vezes Sim. você tá envolvida, você vai ver a letra, você dá vontade de chorar, assim. Então, essa tem algumas muito boas, assim, como Send Me Out e Keep It Cool, que eu sou totalmente apaixonada, assim. perfeita. E eu acho que a Kelela tem uma relação muito forte com uma música ambiente. E com Total. essas outras coisas diferentes, assim. Esse foi um ano que eu, pelo menos, Renan, passei a ouvir bastante dessas coisas. Ai, que Tanto contemplativa. que- Não, eu embarquei muito no Boards of Canada nesse ano. Ah, esse por causa disco do é turnê. tudo, a volta deles. E aí eu voltei em todas as coisas, então foi uma vivência muito interessante. Ao mesmo tempo que, sei lá, eu tava meio bravo com o Sr. Rosa, tava me distanciando deles. E aí eu entrei nessas outras coisas, e daí eu embarquei num monte de coisa maluca, tipo a própria Juliana Barwick, que eu fui, Ai, o Dark tudo, Side. Nefente. O pode Dark crer. Side foi o que eu Putz, morei Dark nesse Side disco, assim. Muito bom. Tem muito discos Paper muito Trails. interessantes. Porra, Nossa, Fase. Perpetual. Meu Deus. é demais. Esse ano tem, ó, o Neutrix Point Never com R+7, o Fuck Buttons com Slow Focus, o Forest Words com Engravings, tem O o John The Hex. Hopkins.
Sim, o John Hopkins com o maravilhoso Immunity. É que maravilhoso. o John Hopkins, que era produtor assistente do Brian Eno e que trabalhava com Coldplay, veio com esse discaço, Cara, assim. é muito bom. Tem o último disco do DJ Rashad, que é um cara revolucionário, assim, pra cena dos anos 10, em termos de produção. Ele tocou aqui no Brasil, na Pode mesma crer. época. Eu nunca vi um cara misturar tanta droga, tanto que morreu. Ele fazia marolinha de, sei lá, cheirar carreiras e carreiras e depois ele tomava comprimido pra dormir. E Meu por sinal, Deus. se eu não me engano, foi uma dessas coisas que acabou matando ele, assim. Ai, meu Ah, Deus. veja só. Mas ele mandava Veja só. muito bem ao vivaço, assim. E pra fechar, gente, acho que a gente precisa falar de hip hop porque é um ano maravilhoso. Tem a estreia do nosso querido... Estreia não, né? Mas é o disco que apresentou oficialmente Chance the Rapper com Acid Rap. E eu sei que tanto o Nick Nossa! quanto a Isa Nossa! e a Maravilhoso. Brenda acho que curtem, Nossa! né? Meu Curto pra caralho. muito. Oh curto my muito. Nhê, 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 nhê. Não, sincera, eu acho assim, obra-prima. Cigarettes are cigarettes, my mama think I stank. Ô, I juro, got burgers eu and juro por reason. Deus, essa mixtape não dá. Tipo assim, não tem condição. Eu acho perfeita. E ela é eu, divertidíssima, assim, acho que isso que é o bom. É tipo, você tá ouvindo, Tem uma você tá atmosfera de devolva o meu Outcast. chance. Devolva o meu Puta, chance assim, de volta, Outcast juro. é bem É a Puro super vibe. Outcast, assim. É o André Outcast. 3000 ali na veia, vivaço. Super. E zoeiro. Ai, cara, por que ele foi pra essa veia, mano? É, ele foi tentar ser o Kanye West, né? Aí Gospel. fudeu tudo. Mas, É. ó, esse ano tem coisas muito boas. Tem a estreia do Run the Jewels. Bom, Tem muito o bom. Break com Nothing Was The Same, que talvez seja meu disco favorito dele. Ah. O A$AP Rocky com Long Live Us Up. Tyler, The Esse Fucking Creator Creator. Problems é Fucking uma Problems. É uma das melhores faixas do hip hop. Precisamos falar, sério. É. Kendrick Lamar. Tyler, The Creator com Wolf. É um disco problemático, mas é muito bom esse do Tyler. Danny Brown com Old. Tem o Death Grips com Government Plates, que é o disco mais experimental. Tem Eu amo o Death Earth Sweatshirts com Doris, que é um disco sombriozaço, que já dá aponta a direção pro que ele viria a fazer ali Cara, pelos é próximos muito anos. louco, né? O rap nesses anos aí, cara. É muito bizarrão, pesado. Tirando o Chance, né? É Sim. muito pesado, muito louco. É que acho que eles vêm daquele mundo Schoolboy Key, assim, as coisas ficam meio estranhas. Meio Eu acho mó estranhas, legal. né? Eu acho muito É legal umas essa viagens parte. que fica meio... Que não deu... Sei lá se não deu muito certo. Bateu É um errado. hip hop psicodélico. Só que meio dark, assim. É uma psicodelia em preto e branco, é uma outra Exato. pegada. Exato. E fica tudo meio industrial, assim. É. Exato. Ah, eu curto demais. Pesadaria. Nossa, é um ano Pesadaria. maravilhoso, né? Não, e eu tenho um fato que é, como é que é, uma conexão entre dois mundos, porque no Nothing Was The Same tem Hold On, We're Going Home, do Ai, Drake, sim. que é um hit, e daí tem um cover do Alex Turner, né, do Arctic Monkeys, cantando Hold On, We're Going Home, eu acho, assim. Então é um encontro de dois mundos, se não me engano, assim, porque eu lembro que essa música todo mundo cantava, porque ela era um hit, assim. Fechamos, gente, o ano de 2013, então. Peraí que eu só quero puxar uma última coisa, que é um disco que eu amo. Eu não poderia deixar de não falar, que é o Charles Bradley com Victim of Love. Olha. Acho que é o segundo deles. É um disco muito bom. achei. Vovô Charlinho, fique com Deus. Outro Sim. vovô dessa época, David Bowie com The Next Day, foi a verdade. volta dele. e é um Nossa, baita sim, disco. como a gente não falou dele até agora. Não Pois podemos é. nos despedir sem Que ano isso. que é isso? 2013? 2013. 13. É. Ó, Um disco muito lindo. esse ano ainda tem um do Renan aqui, é o John Grant com Pale Green Eu ia citar Ghosts. ele agora, porque ele resgata a Sinéad O'Connor, ela aparece em várias faixas, eu chorei tanto. Esse Tem disco Magical cresce cada- Clouds com Impersonator, que eu Isso aí é bom. amo. Isso aí é bom. Tem Isso o é primeiro bom. disco da Casey Musgraves, que é o Same Trailer, Different Park, que foi aí que me apresentou ela, eu acho maravilhoso. Tem a menina Waxahachie com Cerulean Salt. Tem, muito bom. foi o ano que as meninas do indie começaram a tocar guitarra. Tem o Speed Tudo. Ortiz com Major Arcana também, que é um baita disco. Tem uma Tange da MIA, tem Sim. Bad Girls, Carros É o hit. Empinados e tudo Ah, eu mais. desisti da MIA nessa época. Eu também. Eu acho que comecei a ficar sim. com preguiça. Eu acho que é o último depois. disco dela, É, assim, né? realmente bom. Essa é a Bom. fase que ela vai no negócio com a Madonna? Ou isso foi antes? Eu acho que é nessa fase, é em 2014. É que por essas aí. coisas meio destroem a carreira dela. Começa No a se documentário perder. fica- É. Não, no documentário fica claro o quanto a vida dela vira o caos, eles ficam perseguindo Tadinha. ela. E daí depois ela vai ficando meio maluca mesmo. Ela é bem maluquinha também. Mas Bring the Noise e Bad Girls, tipo, ficaram Não, clássicos,
gigante, assim, gigante. Não, eu gigante. acho esse disco muito bom. Esse álbum é bom. É que depois eu não embarquei mais, não. O Asher Out com Paracosme é um disco fodido de Fechou bom. no Perfeita Brasil e foi um colocação. showzão, muito Fez bom. mesmo. Bom demais. Fechamos, meus amigos, o ano de 2013. Tem muito mais coisa pra falar, mas fechamos, porque Não, já é tem… infinito. A gente podia ficar 10 horas isso. falando Puta, aqui, não ia falar mais de uma hora de tudo. programa já não dá. Vamos fechar. Brenda, muito obrigado pela sua participação, pelo seu retorno aqui ao nosso podcast. Mais uma vez, deixo espaço aqui para você compartilhar suas redes, onde as pessoas podem conversar sobre música ou não com você. Ai, perfeito. Obrigada mais uma vez, gente, pelo espaço. É sempre muito divertido falar sobre música com vocês. Quem quiser me acompanhar, a minha principal rede é o Instagram, então pode me seguir em @blfv_. Lá que eu também compartilho algumas coisas. Hoje não, né? Mas enfim, assim que vocês ouvirem esse episódio, vai ter uma entrevista com a Annelise Assunção sobre sal no Monkey Bus. Então vai estar fresquinho, vai estar gostoso. Convido todos a lerem. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Começando o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir, Renan Guerra. O que é esse bloco? Neste bloco são as canções mais quentes da web, aquelas que a gente não tira do nosso repeat. Ai, que gostoso. Uou, vamos lá. O que você traz? Eu falei no último episódio que a gente ia comentar hoje o disco da Pablo. eu não ouvi. Vocês ouviram? Eu ouvi. Devia ter ouvido. Eu ouvi. Que é bem, tem tempo de ouvir, porque é bem Amigo. rapidinho. Tem 20 minutos. Ah, é? Gente, eu não consegui ouvir nenhum álbum, nenhuma unidade de álbum, tá? Perdeu, que saiu Coisas Belas. Saco. Mas não é o caso do disco da Pablo. Brincando. Eu gostei do disco da Pablo, mas eu não gosto que ele não é pra mim praticamente um disco. Ele é tipo assim Ele é um teaser. rapidinho. 20 teaserzinho. minutos? 20? Uma vinhetuça. Tem 21 minutos, acho. E uma das músicas Tipo- ainda não tá funcionando no Spotify, então… Não, liberou hoje. Liberou? Já, na data que Liberou a gente tá já. gravando, tá cadeado, tá Que liberado. loucura, Ah, posso gente. falar? Eu não gostei de Noitada. Eu gostei de algumas músicas. Eu gostei da música com a MC Carol. Eu acho boa. Mas eu achei… Eita. Nhê. É porque assim, a Pablo pra mim ela funciona um disco sim, um disco não. Então eu gosto muito do anterior, eu acho o anterior, o Batidão Tropical, um disco excelente, É uma das coisas que eu muito mais bom. ouvi. É muito É uma delícia. bom. Eu sinto que fica uma coisa meio genérica, meio formatada nesse, assim, de um jeito… Não sei, eu sinto que a Pablo, de um jeito ou de outro, meio que ela acaba pautando o que os outros artistas da música pop vão fazer. E eu Sim. sinto que não é o que acontece nesse. Eu acho que ela vem com meio que o que tá rolando. Ela mais no pop segue tá. do que… Apanhadão do que aponta uma… Eu não… Eu acho que ela faz esses apontamentos a coisas que eu acho muito fortes e muito interessantes que estão acontecendo, tipo Ramemés, tipo Canalha. Sim. Só que esses encontros dela com essas pessoas que são muito fodas é tipo assim, gata, isso aqui é um coito interrompido, uma interlude com o Ramemés, você chama um homem pra fazer isso, sabe? Aí tipo, do Canalha, basicamente a parte do Canalha, ele engole ela, assim. E aí tem umas coisas que eu fico, tipo, tudo muito, muito rápido. Eu gosto das coisas. Tipo, a música com o Tchelinho eu acho super legal, Sim. que é apetitosa. Eu acho todo o final muito bom. Tipo, o Culpa do Cupido é excelente, mas eu fico assim… Podia repetir uma vez mais o refrão. E After, pra mim, é a grande tristeza, porque eu acho que a música vai crescer e ela acaba. E aí eu acho muito triste, porque eu acho que o disco inteiro tem uma ideia, um conceito muito legal de, tipo… noitada, de que seria a gente numa balada com ela, a gente vai acompanhar todos esse percurso da noite. Só que a gente fica assim, gente, ela queimou a largada e deu PT logo cedo e teve que voltar pra casa, né? Porque foi muito rapidinho. E aí a minha questão é mais nesse sentido de que é muito rápido, assim. Eu sinto que no Não Para Não, por exemplo, ele é um disco bem imediato, ele é bem direto ao ponto, assim, mas eu sinto que as faixas têm tempo de respirar, crescer, dar um interlúdio, volta e se fecha. Aqui é muito rápido, é muito emergencial, você não consegue nem saborear a música que ela já acaba, sabe? Tipo, me divertiu, mas meio que eu saí falando, tipo, Que beleza. preço. Mas você pensa, vai tocar essa música na balada, gente, se não for um remix, não dá tempo. Você tá no banheiro, não dá tempo de você chegar na pista pra ouvir a música, entendeu? Que isso. Tem umas músicas mas do Sigur Rós que demora mais que esse álbum. Muito, qualquer coisa.
Tem música do Sigur Rós que é maior que a discografia da Pablo. Assim. Isso é verdade. Mas falando em coisa muito boa para a balada, para você ficar meditativo em casa como o Sigur Rós, é o disco da Kelela Raven. Ai, que eu delícia, amigo! Ai, que coisa linda! Que tesão ouvir esse disco num fone bom, bem alto. E você pensando, qual, amigo? meu Deus, essa mulher… Raven, da Kelela. Daquela ela não ouvi. Gente, eu não ouvi nada. Amiga, É tipo assim, chique. uma aula Tá chique? de tudo. Eu tenho certeza que a Bjork tá na casa dela ouvindo no som perfeito Sim. dela dizendo minha menininha. Porque, tipo assim, é muito interessante como a Kelela conversa com esse universo da música ambiente, que ela falou que era uma referência para esse disco. E como ela traz essas outras coisas. O house, a música eletrônica, isso vem de um jeito muito Kelela de ser, assim. E é muito interessante como ela transita, assim. E as transições das faixas são um negócio, Sim. assim… Que lindo, que mulher Eu acho que o linda. mais interessante é que ela trabalha com muita gente. Ela trabalha com LSD XOXO, trabalha com Keitranada, trabalha com Bad Sista. Mas em nenhum momento o trabalho desses produtores se sobrepõe à presença dela, à estética dela. É tudo muito bem amarrado, muito bem costurado. A voz dela como um instrumento presente no disco inteiro. É uma coisa assim, de uma finesse, de uma elegância. Pra mim, ela segue ali nessa trilha da Beyoncé de criar um universo muito particular e ela embala isso de um jeito que é muito dela, sabe? De fechar essa obra dentro de um universo. Ele começa e termina e faz tudo muito sentido o que é apresentado ali, sabe? E tem seu tempo, né? É um disco mais longo. 15 faixas. Essa coisa que a gente tá falando dessa velocidade, mas é um disco que flui de uma maneira muito gostosa de ouvir, assim. Porque tem sentido, é uma coisa que obviamente ela trabalhou durante muito tempo, assim. E é um trabalho muito bem cuidado, assim, muito bem redondinho. Eu acho um trabalho muito, muito bonito. Eu fiquei extremamente encantado com Brilhou, esta mulher amigo. linda. Além disso, falando em mulher linda, quem voltou também com o single foi a Jessie Ware. Que Bom música demais. boa! Ai, sério? Boa. Ai, gente, eu não ouvi nada. Que inferno! Não tá trabalhando, Isadora. Não, ao contrário, eu só tô trabalhando. Não tô. Amigo, eu vou ser bem honesto. Eu fiquei muito espantado, porque é muito boa. Gente, Parece eu fiquei que ela- com. Quando eu vi que ela ia soltar, eu falei, eu não quero ouvir, porque agora não é Amiga, possível que ela vai parece lançar que uma ela melhor que pega- For Yourself, cara. Ela pega as coisas que ela fez no disco anterior e ela vai pra uma outra direção, preserva todos os elementos, mas E é bom? é muito diferente. Cristo Tem um de quezinho Deus. de city pop, de Diana Ross, de Chaka Khan. Mas Ela chique, falou que as chique. refs são tipo chique. Chaka Khan, Donna Summer, Tina May. Então, ela tá indo pra outros Eu lados. acho que se eu acho o- isso muito Se o outro disco era, tipo, meio dos 70, está no final dos 70 indo pros 80. Sim. Já tá ali, assim, Tá. na beirola. E eu acho É interessante James porque Ford de novo? Alguém sabe Não, é quem um outro produziu? cara. Deixa eu Tá. ver aqui. essa faixa vai estar no novo disco dela, que é That Feels Não. Good. Não. That Ih? feels good. Tem um acento, uma exclamação. Uma exclamação, né? Stuart, tá. ó, o Sai no Roberto dia- de Souza, nosso apoiador, falou: é o Stuart Price, que é o produtor. Tá, boa, boa. Que já tinha trabalhado E com ela. Eu, anteriormente. Clarence Coff Jr., que Isso. produziu a Beyoncé e a Dua Lipa também. Ó, tudo. E o Stuart Price produziu Kylie Minogue e Madonna. Então, assim, time de peso. Esse disco sai no dia 28 de abril e eu acho que é uma… existe uma expectativa, né? Porque a carreira dela mudou de rumo com esse Sim. último disco. Sim. Ela própria disse que ela voltou a fazer turnê se sentindo muito mais animada, muito mais feliz. Ela tá num outro momento, então acho que é interessante pensar o que ela vai aprontar daqui pra frente. Além disso, saiu um calhamaço de coisas do Larage. Já Ai, falei dele sim. aqui algumas vezes. Ele é um precursor da música ambiente. Ele trabalhou com o Brian Eno no Ambient 3 Day of Radiance. E aí o que se descobriu agora são várias coisas anteriores a esse disco. Porque as pessoas criavam muito uma narrativa do tipo… o Brian Eno descobriu o Larage e tipo, ajudou ele a construir essas coisas. E aí encontraram gravações anteriores dele que já mostram que ele tava tipo assim… redondíssimo ali nas coisas que ele fazia. E aí saiu um disco que se chama Sag to Infinity, que Muito é um disco bom. quádruplo, dura 3 horas, então é bem música ambiente.
Mas, É que é miga, música muito meditativa, bom, amiga. É muito bom. É tipo, pra você que tá Pra trabalhando, deixar. pra não ficar nervosa, você deixa ali rodando. A não ser se você comprou o vinil, porque daí vai ter uma faixa de cada lado e você vai ter que ficar virando ele. Entendi. Porque ele é quádruplo. E daí, ó, no tempo que você vai ouvir um disco do Larage, dá pra você ouvir 10 vezes o da Pablo. Mas é um disco muito, muito bonito. Que tem duas dessas faixas que estão no disco de estreia do Larage, que é o Celestial Vibration, de 1978. E as outras são coisas que ele gravou nesse mesmo tempo. Mas nem ele sabe em que situações ele gravou essas coisas, como ele gravou. Ele não tem muita noção. Mas, enfim, é um trabalho muito interessante e mostra como ele é um pioneiro desse universo. E eu acho que outra coisa que eu vi e eu tô muito apaixonado, e eu acho que o Kleber vem nessa comigo, é o novo disco do Yo La Tengo. Ai, deixa pra mim Ai, esse, gente, que é quero Meus ouvir. Pais. Tem que ouvir, esse é tipo assim… Que saco, cara. Bonito demais. Já posso engabatar nas minhas? Vai. então? Vai, puxa, a gente conversa vai. esse, aí você puxa as suas. Yo La Tengo com This Stupid World, é o primeiro álbum de estúdio deles desde 2018. Em 2020 eles lançaram ali um disco de drone. Cara, é muito impressionante porque dentro de poucos meses o Yo La Tengo vai completar 40 anos de carreira, 4 décadas de carreira aí. E é muito impressionante como eles seguem ainda tão interessantes hoje, talvez mais do que em início de carreira. É muito bem tocado, muito equilibrado, um disco que contrasta essa questão da guitarra bem distorcida, bem suja, puxando ali um cheirinho de Sonic Youth em alguns momentos, mas com essas vozes que são sempre serenas, macias, às vezes até etéreas. É uma sequência de músicas assim meio longas, assim, 3 músicas com mais de 7 minutos, mas o disco funciona de um jeito tão coeso que é muito impressionante. Pra mim, ele já nasce como um dos grandes álbuns dentro da carreira do Yo La Tengo. Sim, isso Eu que é uma acho- carreira de tem 16 discos, eu acho. Se eu não me engano, tem esse é o muita 16º. E é uma carreira que tem muitos pontos altos, assim. Sim. Então, também me surpreendeu muito quando eu ouvi por isso. Porque te dá essa sensação de… Gente, eles já são praticamente meus avós. Eu fiquei E muito eles surpreso, amigo, que o Ira deu uma entrevista lá pra Pitchfork naquele 5, 10, 15 e 20, onde eles recomendam discos de cada fase da vida deles. E ele tem quase 70 anos, eu não tinha me ligado disso. Caralho. Ele é Sério? Ele é muito velho. Gente, a banda vai fazer Eles 40 surgiram no anos. início dos 80, né, gente? É muito surreal. Meu E é uma Deus banda do de um céu. casal, sabe? E é uma banda que nunca assinou com grande E eles tão gravadora, bem ao sempre vivo, hein? independente. Manda No Primavera. benzaço ao Mano, vivo. no Primavera não dava que eles estavam quase 70, hein? Não Eu tô fiz essa torcendo conta muito aí. pra que o Primavera BR traga eles de novo. Eu Nossa, já Eles lancei precisa. essa, lá no É Twitter. muito Eu bom, falei, é ai, quem muito começou isso? E aí, seguindo aqui na onda dos discos, também rolou o M83, ele lançou a primeira parte do Fantasy, que é o novo álbum. Nossa, de e estúdio aí? deles. Gostou? Eu gostei demais, amigo. É Ai, pós-rock amigo, puro. jura? É o M83 lá do comecinho de carreira. Vou ouvir. Misturando com os sintetizadores da fase lá do Hurry Up We Are Dreaming. Então Ai, eu que tudo. embarquei demais, assim, tô curtindo. Outra que lançou o segundo álbum de estúdio é a Live, se escreve live.e, Live. Ela lançou Girl in the Half Pearl. Quem gosta desse R&B mais alternativo, com um pezinho no neo soul, meio fragmentado, meio torto, vai gostar demais desse disco. Ela tá falando que esse álbum é como se fosse um autoexame de tudo aquilo que ela viveu emocionalmente nos últimos anos. Então, se você é corno, sofrido e solitário, mergulha nesse disco que é muito bom. Eu só achei que faltou um tiquinho de coesão. Ele vai pra muito canto diferente. Aí. É que ela tem a coesão no disco anterior. Eu senti que nesse ela tentou… Adorei. Lá no outro No tinha coesão. outro. Aqui você não vai querer coesão. Aqui é outra coisa. Aqui ela joga umas batidas eletrônicas, tem umas viradinhas de drum and bass. Mas é um então eu bom gostei disco, disso dela é- se testar. é- É um é bom bonito. disco. E a última é um disco brasileiro, que é a volta do Matheus Mota. O Matheus Mota é um cantor, compositor e pianista pernambucano. Ele lançou o Tribufu, que é um disco bem torto. A hora ele vai pra psicodelia, a hora ele vai pra essa canção de piano, meio numa coisa meio delirante a lá Arnaldo Batista. Então, se você gosta desse tipo de música, mergulha nesse disco. Eu gosto bastante do Matheus Mota. Ele faz um pop completamente torto, então me encanta muito o jeito de compor dele. E por último, um single, a Índigo de Souza anunciou o novo álbum de estúdio dela, All of This Will End. O disco sai no dia 28/4 pela Saddle Creek, e ela lançou essa música, que é a música de encerramento do álbum, que é o Younger and Dumber, onde ela reflete sobre o próprio processo de amadurecimento dela. É uma balada, é bem diferente do que ela fez no disco anterior, que é um dos meus favoritos de 2021.
mas que aponta a direção pra esse disco que vem aí. Boa. Nix, o que você traz? Bom, o trem do hype passou aqui na frente da minha casa e eu resolvi pegá-lo com o Slow Tie, com a última música que ele lançou, a Feel Good. Ai, Boa, não é? Divertidíssima. Eu não tinha... Tipo, eu gostei dos outros singles, mas acho que nada me empolgou tanto quanto essa, assim. Eu achei bem divertido. Eu tô gostando de tudo. Tem um clipe muito Ai, divertido gente, eu tenho também. um tesão enorme nesse homem, eu não consigo. Eu vejo as fotos dele sem camisa. Ele é muito. Não sei, ele me desperta sensações que eu não sabia que eu sentia. Enfim, depois dessa confissão de adolescente aqui, a gente fala que esse disco, que é o terceiro dele, que chama Ugly, vai ser lançado no dia 3 de março pela Method Records. Outro singlezinho que eu gostei bastante foi de uma banda chamada Dreamwife, rock de meninas, muito bom, chama Hot, Don't Date a Musician. É divertidíssimo, assim, parece esses rock meio anos 90 de garotas, assim, bem divertido. Mais um que lançou foi o Squid com Swing in a Dream. Ai, amiga, eu não gostei. Você gostou? Eu gostei, é bem diferente do que eles se propuseram. É bem diferente. Bem diferente, mas achei disco, meio qualquer né? bomba. Eu me encantou, assim, acho que vai pra um lugar diferente. Eu sinto que é o tipo de música que vai funcionar melhor dentro do Sim. disco. Ela é música de abertura e eu acho que ela meio que vai puxando informações do que eles vão jogar ali dentro. Tá. Ela é mais Fiquei eletrônica, com essa mais sensação, recortada, mais esquisita. Eu gostei. Pra mim fez sentido, assim, com o que eles fizeram antes. Vamos ver o que vai dar. Mas o que eu mais ouvi de longe essa semana, eu estou completamente paramorizado Lá vem. Ó o emo. com This Is Why. Porra, muito bom. Palhaçada. Mas você viu deixa eu só falar uma coisa. Você viu as referências que ela citou pra esse álbum? Só os... Só as coisas que a gente gosta. Os Não, indie... não. Peraí, deixa o Nick dar o ponto de vista, porque daí eu quero puxar pra bem isso que você tá pontuando. Vai se fuder. Ela Vai pegou lá, tudo Nick, aí, o que enfim, você achou do fala, disco? meu amigo. Cara, é um disco divertido. Eu nunca fui fã de Paramore. Tipo, o disco que eu mais tinha gostado anteriormente é o último, né? O Paramore. de 2017, eu acho. Que tem a música do Crash e tal. Tipo... Aquele que é mais new wave. Então. Foi o que eu mais gostei. Eu nunca curti a fase emo deles. E aí, esse me surpreendeu, assim, tipo... É um disco muito divertido. Me fez ficar dançando, assim, na cadeira, sabe? E meio que foi isso, assim, não... O Valmor Viana falou que o disco de 2017 é o After Laughter. Sim. E tipo, a capa já diz tudo, é bem coloridão e tal. Parece que eles vão pra uma coisa mais rockerona até, tipo... Eu acho que... Eu não sei se eles voltam tanto porque era antigamente, acho que não. Mas... Não. Posso dizer por que você gostou desse disco? Porque ela cita. Porque, Yard não é Act. que ela cita. Eles emulam vários momentos, ela a mesma citou- estrutura de músicas do Foles. Tem várias Sim, músicas Block Party. que a guitarra, Então, o timbre mas e ela Block citou- Party principalmente, que é a grande referência. Né? Ela citou em entrevistas que ela tava ouvindo muito Yard Act, Shame e Dry Cleaning. Tem Ou uma seja, música a francesa Aquela lá. Ceci Nepal, Sim, Nepipe. É muito dry clean. É total dry Mas essa é a música mais chata do ela disco. falou. Pra mim, ela Eu acho falou- que aí entra meu ponto do disco, é porque assim, ele eu achei um grande não apanhado de apresenta pegar nada de coisas, novo. assim. Ok, eu acho E que eu talvez, sou fã do Paramore, hein? talvez pra Eu tô quem vendo é... que você foi ouvir o Paramore, você não ouviu as outras coisas aqui que a gente se mandou e você foi ouvir o Paramore. Aí tá Não bravo. ouvi o álbum inteiro, eu ouvi Tem que só se os cuidar, singles. Isadora. Tem Eu que ouvi cuidar só da os sua singles. saúde mental. Mas eu fiquei meio Amigo, assim, eu só porque eu ouvi os sinto que eles singles, copiam não ouvi muita inteiro. coisa, sabe? Tem algumas uns coisas Talking que eu Heads fiquei- pesado ali e tal. Eu gosto. sei lá, pra mim, eu tava muito na expectativa, porque eu acho que This Is Why, a faixa título, é uma excelente música. Ela, exatamente. tipo, o final, ela Também cantando, acho. gritando, assim, é Bem muito bom. boa. Mas Bem o bom. disco me deu uma brochada muito grande, assim. Não ouvindo. ouvi. Só ouvi os singles, mas já tô meio hate. Mas não é porque- horrível, é bom, é divertido, é interessante. Eu acho que vale o ponto do Nick aí. Ela quis ficar cool nesse. E aí eu fiquei com raiva porque não é sobre isso. Não é sobre isso, cara. É sobre o que, Isadora? É sobre ela fazer o sonzinho lá dela, que é legal, que a gente gosta. Mas é legal. E a gente gosta mesmo assim. Tá. Eu não achei, cara. Eu sou que nem Você o vai Kleber sofrer falou. hate, hein, Isadora? Você This é a is mais why eu querida do acho muito podcast e hoje você tá causando polêmica. Depois os fãs do Paramore vão aparecer aqui, daí você não vai poder colocar culpa nem em mim, nem no Kleber. Quem falou mal foi você. Quem é a fã que foi lá no Credit Card assistir o show? Ei,
Não, gente. E Você, assim, pelo jeito, não. Não, eu sou, amigo, adoro. Mas esse eu fiquei meio irritada, porque eu achei que ela ficou meio, tipo, querendo citar coisas cool. Tipo, estamos ouvindo coisas… Sabe assim? Não, mas me porra, soa um citar a pouco… Block Party como cool, não, né, Isa? Eu acho que tem um que sim. papel Hoje em educacional dia, interessante. Eu acho legal ela falar sobre Block Party, sabe? Eu acho que… Eu acho. Tem que apresentar pra juventude. Como indie. Não, mas e as Isso. bandas Na novas? minha tipo, época, estou ouvindo existia. Yard Act, estou ouvindo Shame, estou ouvindo Dry Cleaning. Mas você quer o quê? Que ela ficou ouvindo as coisas emo que ela ouvia há 70 anos atrás? Não quero nada. Eu quero só que as músicas não sejam igualzinha a dessas bandas. Porque pra mim, tipo, esses mas singles… é uma coisa que todo artista passa uma fase. enfim. Esses artistas que fazem sucesso, esses do emo, todo que envelheceram, em algum momento passa por esse momento. Sim. Bom, gente… Dizer, tava ouvindo ali e dei uma copiada. Exatamente. Mas isso, e vocês, não ouvi o Adora? álbum e Ouviu tô alguma falando… outra coisa além disso? Não, só tá reclamando, causando aqui. Desculpa, terror no não leve em programa. consideração nada do que eu falei sobre Paramore, tá? Eu não ouvi o álbum. Leve Agora sim, ficou com medo arroba dos fãs. Almeida Adora Não, gente, Underline no Twitter. Marca gente, ela. Pode me Pode ela marcar lá. não ver, né? gente. Não entra no Twitter. No Quem caso, eu vier não por ouvi o DM, eu álbum, passo o não. endereço de telefone. Eu só ouvi os singles. Enfim, a única música que eu ouvi é de uma banda que eu não gosto muito, que é a Sleaford Mods. Só que tem Você tá muito participação da Florence negativa hoje, Shaw. Isadora. Você tá roubando o lugar do Nick, o Nick ficou defendendo aí. Não, falando, gente, bem, você tá- deixa eu justificar aqui. É que tem participação da Florence Shaw, que é vocalista do Dry Cleaning, e eu gostei bastante. Se chama Force 10 from Navarone. É aquela Mods. dupla que eles fazem… mods, de meninas. De veia, né, que fala mods. É isso. Enfim, é uma dupla… Eu não gosto muito, eles fazem um rap meio punk, assim, que eu acho meio… Mas essa música eu gostei Nossa, bastante. isso é a cara do Enfim. Lúcio Ribeiro. O Lúcio Ribeiro tem muita cara de gostar. É, o Luz que gosta de Sleaford Mods. Eu sempre falo, putz, Luz. Tem um rolê meio boleiro neles, né? Meio tipo… Tem. Nossa, amigo. Goleiro. Tipo, sei lá, eles devem gostar do Arsenal. sabe Eles têm uma assim? cara de velho feio. Feio suvaqueira. punk. É. Super. Cheirando a Deve ter cigarro. bafo. Nossa. Eles devem ter aquele Cigarro bafo e que conhaque. mistura cerveja e cigarro, Guinness, sabe? com Guinness. Por Deus! Cerveja e Guinness. Cigarro e Guinness. É isso. Apesar de a gente falar bobagem aqui, gente, depois Nossa, o que Kleber caos. organiza toda a listinha aqui pra vocês, Exato. bonitinho, com Porque ficou um hiperlinks. caos. Então tem tudo. Descrição. Que a gente tá um gritando em cima do outro hoje, a gente tá bem É. louco. A gente não está gritando Cansada. porque eu sempre edito esse programa, tá bom? Sem essa. Tá Não, bom. mas tá gritando no sentido da fala um em cima do outro, que vai um interrompendo, que nem eu te interrompi agora. Ó. Eu só não Tô coloco na cansada, descrição, desculpa. gente, a lista dos discos que a gente cita no bloco 1, porque isso eu mando só pros padrinhos lá no grupo. Então, se você for apoiador, você recebe, se não, o problema é seu. É isso, gata. E tem Boa. coisas que a gente não cita aqui, que tá na lista do Kleber, que vai lá pros apoiadores. Exato. Vamos pro próximo bloco, então? Bora. Você Vamos. precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso, meu amigo Nick. O que é este bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas atemporais que podem ou não ser relacionadas à música. Comecei a ver The Bear, amigo. E aí? Perfeito, eu tô curtindo, eu tô curtindo. Eu tô Perfeito. irritado. Que episódio você tá? Eu tô no segundo episódio, vou pro Ah, terceiro você tá. agora. Você Não, vai ficar o bem primeiro preocupado. episódio é de passar raiva, É de passar o segundo raiva, também, E o terceiro vai o terceiro melhorando. também e o resto também. Não, mas Não, o eu tô terceiro curtindo. melhora. É que eu É muito eu bom. vou segurar porque eu tô gostando. Eu tô vendo Eu assisti em 2 dias, só, tipo, eu assisti, sei lá, 6 episódios num dia e 2 no outro, sabe? Assim, eu tipo, tô me segurando porque eu quero ver aos viciei muito. pouquinhos, assim, mas eu gostei. E quando tô você gostando. for assistir o sétimo, faça um balde de pipoca bem grande, porque esse episódio é maravilhoso. Boa. Nossa, muito bom. Perfeito. Série boa. Mas você, meu amigo Nick, nos traz o que hoje? Bom, eu tenho um documentário que eu tinha comentado com a Isa, se ela não assistiu, o problema é dela, que é o Meet Me in the Bathroom. Ai, quero Amigo, ver. não Que- assisti ainda. Mentira! Amigo, eu Eu não não tô assisti, eu queria conseguindo ler fazer o livro. absolutamente nada. Amiga. Tipo, nada. Vai ter que destirar a foto com o Fabrício Moretti agora. É isso. Não é mais Bom, fã. esse documentário, ele basicamente segue o livro, né? Que a Isa já comentou aqui várias vezes. E ele reconta essa história da cena indie ali da virada dos anos 90 pro comecinho dos 2000. Então fala de Strokes. A nossa de- base, Enfim, a nossa Ryan formação, Adams. a nossa essência. E, puta, é muito legal, assim, tipo, de ver
toda essa cena se desenrolando em vídeo, que eu acho que no livro você vai ter informações diferentes e tal, mas você vê isso sendo contado através de imagens, é muito legal. E aí, enfim, o papel fundamental do Strokes ali em tudo que aconteceu. O Interpol surgindo um pouquinho tempo depois também é bem legal. Toda a cena ali da DFA foi muito divertido. Tudo. A minha formação ali. E aí depois o surgimento do LCD Sound System também, que é uma banda que, tipo, orbita ali tudo que aconteceu, mas ele tava meio que fora. O James Murphy já era um cara mais velho na época que ele resolveu lançar Total. a banda. Já Era um era cara meio, aposentado. tipo... Porra, será que eu quero mesmo fazer isso? Aí ele descobriu que queria. Enfim, toda essa história é muito legal. Todas as passagens da Karen O e o que ela conta ali nesse documentário sobre... Enfim, ser uma mulher de uma banda nos anos 2000. É muito bom esse documentário, assim. Gostei bastante. Eu, sinceramente, não sei onde vocês encontram. Vai no giveyourjumps.com.br que vocês... Lá pode ser Cara, que eu tenha. acho que vai entrar em algum mais oficial, tipo Apple TV Eu acho que ou vai entrar- Prime, É verdade, né? Apple TV. Eu tinha falado isso com Algum você. vai entrar, em algum lugar vai entrar. Quando? Não sabemos. Mas enfim, esse isso. doc é muito Que bom. informações. Acho que é no final do mês. É isto? É isso. Tá bom, então. Minha amiga Isadora, o que você traz de dica hoje? Gente, minha mãe tá aqui comigo, né, em São Paulo. E aí eu peguei... Sua mãe é a dica de hoje? Ê, véia gostosa. E aí eu falei, vamos assistir um filminho? Daí coloquei o quê? Coloquei a bomba do Elvis. Mas aí no fim eu achei legal. Sabe assim? Hoje ela tá Eu assim, eu coloquei- amei essa Ela tá energia. toda bagunçada Toda hoje. bagunçada, gente. Muita coisa na minha cabecinha. A direção é do Baz Luhrmann. Ai, odeio. Então, amigo, você não gosta de Ai, Gatsby? amiga, se eu eu gosto de pudesse- Gatsby. Não, eu gosto eu- de se eu- Moulin Rouge, infelizmente. Se eu pudesse, eu bateria nele e naquele outro lá que você também não gosta, Renan, do Da Money. Renan Rosnowski? O Ariana. Aronofsky. Aronofsky? Nossa, Aronofsky. eu queria bater um no outro com eles, assim, pegar o Baz Luhrmann e bater nele com ele, assim. Eu odeio os dois. Nossa, então, Baz deixa eu Luhrmann falar. não dá, meu Deus. É muito cafona o começo, assim. Mas eu fiquei presa pra ver a história. É que eu assim, acho que o porque Elvis é meio cafona, ele combina com o Baz Exato, Luhrmann. combina com a história. Odeio. E o menino realmente tá muito bom, o ator. Austin Butler. Austin Ele- Powers. Austin Powers. Ele tá muito bem, assim, sei lá. Sabe aqueles momentinhos que você fica meio, nossa, está bem parecido com o Elvis. Será que é o Elvis? Enfim, assim, achei um bom filme pra entreter ali. Dá muita raiva do Tom Hanks, que ele faz o papel do empresário desgraçado do Elvis. Eu não sabia que a história era essa. E enfim, assim, o começo é muito chato. Os primeiros 17 minutos são bem chatos. E aí depois vai ficando mais interessante. Os isso, outros- gente. Os primeiros 17 das 3 horas de filme. Tem 2 horas e ai. pouco, eu acho. 2 horas e... umas 2 horas e pouco. Enfim, assim, eu achei que era mais bomba, entendeu? Eu achei que eu não ia conseguir, eu achei que eu ia dormir. Mas me prendeu depois da parte muito viajada, em que ele coloca várias coisas, várias imagens, luzes e muitas coisas afetadas. Daí depois vai ficando melhor. É isso. Ai, dona Isadora, hoje você tá que tá. E você, menino Kleber, que está voltando do seu cruzeiro? Duas dicas rapidinhos, White uma Lotus. relacionada a isso. Conheça Maceió. Eu fiquei de cara com a beleza dessa cidade. Todo mundo fala, visita Salvador, visita Recife, visita Fortaleza. Ninguém nunca fala de Maceió, pelo menos pra mim nunca. E eu fiquei muito encantado com a cidade, uma cidade muito bonita, com um povo muito simpático, muito querido. A água Perfeita. azul, linda, com os coqueiros. Eu fiquei muito de cara com a cidade, com o preço das coisas, com a comida boa que eu comi lá. Então, visite Maceió, no Lagoas. É uma cidade fantástica. Homens lindos, Ah lá, sim. homens lindos também. Vários. Quero Gata, não voltar sabia agora disso sem... Quero voltar sem a presença Sem de a vovó terceira agora. idade. Exato. Pra fazer a festa por lá. Muitos homens bonitos. Ai, tenho muita vontade de ir. Mas a minha grande recomendação é um perfil no TikTok que pra mim virou a minha vida, que é acompanhar o churrasco. Eu amo 021. O que é o churrasco? O churrasco é um avatar da felicidade. Ele é um ser humano que emana alegria. É um ser humano que nunca É o Renan ficou que triste. gosta, né? Sim, eu amo churras. Eu saí de férias e eu voltei e ele continua viral ainda no TikTok. É um cara que dança
Só que assim, diferente das outras pessoas do TikTok que, sei lá, dançam e cantam a música, o Churrasco comunica a letra da canção pela coreografia. Então, assim, a sequência de Lovezinho talvez seja a música mais conhecida, assim. Mas pra mim, o que encanta é quando ele dança em 3 e que ele faz o efeito Fica que girando. parece que o virandinho que parece um videogame, quando você vai passando os personagens de jogo que eles ficam rodando assim. Não, e ele quando vai e faz o volta, é negócio, muito bom. A o vai e coreografia volta é tipo, pra mim maravilhoso. é surreal, o cara. reverse. Churrasco, eu não sei, você começa achando engraçado, dando risada, hahaha, que cara divertido, jocoso, e de repente você fala assim, será que eu não estou apaixonado pelo Eu churrasco? estou apaixonado por Meu churrasco, Deus, eu amo gente. churrasco. É o cara Ele que... me dá alegria todo dia quando eu abro o TikTok e fico vendo churrasco. Se o dia tá ruim, você vai lá e vê o churrasco dançando. É um cara que nunca tá triste, você olha pra aquele sorriso bonito, pra aquele cabelo, pra estrutura Cabelo do corpo. perfeito, que ele tem desde a infância, aquele cabelo. É assim, é tudo. O universo que gira em torno do churrasco, assim, é uma coisa maravilhosa. Eu quero viver do churrasco 021. Cara, se você estiver ouvindo isso, churrasco, me beija e me chame pra dançar, por favor. Renan, e você? O que você traz aí? Bom, este episódio está saindo no dia 23. Para quem está ouvindo nesse dia, saiu o filme A Baleia, do Darren Ah lá. Aronofsky. Eu não vou falar disso aqui, porque esse Ah, não filme vai falar só não. me irritar. Baleia. Esse filme me irritou muito e vai sair texto lá no Screenel, então vocês leem lá certinho eu que eu odeio falei esse mal ódio. deste filme. Mas eu vou falar de um filme brasileiro que tá chegando agora no cinema, se chama Mato Seco em Chamas. É do Ardilei Queiroz e da Joana Pimenta. O Ardilei é o diretor daquele Branco Sai, Preto Fica, que tinha na Netflix, mas quando este episódio for ao ar ele já será tirado da Netflix. É um filme muito curioso e muito interessante. Difícil de explicar o que ele é. Mas ele entrou ano passado na lista da Sight and Sound dos 50 melhores filmes de 2022. Eles classificaram que o filme retrata um futuro negro, lésbico e profundamente matriarcal. E que é muito interessante. É um filme bastante político. Eles filmaram em 2019. Só que ele se passa num tempo não muito bem estabelecido a partir dessa data. São mulheres que elas são chamadas de gasolineiras, porque elas descobriram como fazer tipo um furo num duto de gasolina. É uma coisa meio Mad Max, assim, o primeiro Mad Max. Só que numa versão em que os motoqueiros são tipo motoboys, e delas revendem essa gasolina pros motoboys. Meu Deus. Só que aí elas meio que vão relembrando esse processo do passado. Não sei se vocês já assistiram algum filme do Ardilei, mas ele tem uma questão que às vezes as coisas se misturam entre ficção e documentário, que era uma coisa que já tinha no Branco Sai, Preto Fica. E aqui fica mais forte e é bem curioso, e talvez isso incomode algumas pessoas, porque é um filme meio lento, porque ele tem essa linguagem um pouco mais documental. Porque as protagonistas, elas são as personagens inventadas deste futuro meio nosso agora, meio distópico, mas elas também são as personagens reais, elas têm os próprios nomes. Em alguns momentos a história real delas se entrelaça com o filme e é meio difícil de explicar, mas isso fica claro quando você assiste o filme. Enfim, é um filme bastante diferente. Eu acho que ele é uma prova muito forte do quanto o nosso cinema pode ser extremamente criativo e interessante quando a gente sai das mesmas lógicas e das mesmas histórias para se contar. E é um filme longo, ele dura umas 2h30, mas é um filme bastante imersivo, então vale a pena tentar assistir no cinema se possível. Não sei se todo mundo vai gostar por isso, que tem um ritmo específico, ele é meio curioso, meio estranho, mas eu gostei muito, mexeu bastante comigo. E eu acho que é um filme para quem já conhece o cinema dele, ou para quem gosta, sei lá, de cinema português, porque a diretora, a Joana Pimenta, é portuguesa. Eu acho que tem algumas coisas desses cineastas portugueses mais modernos, como o Pedro Costa e o João Rodrigues. Então acho que é um filme bem curioso, bem interessante. Mato Seco em Chamas tá entrando em cartaz nesse dia 23 de fevereiro. Aquele esquema cinema brasileiro, quem puder assista na primeira semana, que ajuda.
Se não, espera chegar no Netflix e assiste no 1.25 de velocidade, que vai mais rápido. Comentários referentes à edição de número 234, as raízes negras da música eletrônica. Vou pegar aqui o comentário do CC Campos 81. Ele falou: esse episódio me pegou. Além da aula que ele se torna tão importante fazer esse resgate / reflexão sobre uma cena de música eletrônica que já existiu e não vemos mais. Hoje, a gente discute a inclusão em vários espaços, principalmente na música. Nos anos 90, a cena clubber trouxe na prática um pouco dessa inclusão que era perceptível em alguns clubes, festivais e festas de ruas em um conglomerado de pessoas pretas, brancas, faveladas, playboys, héteros e LGBTQIA+. Uma pena que não durou muito e vimos toda a cultura da música eletrônica sendo apropriada e seu passado, principalmente o preto, pouco mencionado nos dias atuais. Inclusive, estive na festa da trama do Anhangabaú mencionada no episódio e corri para o YouTube para relembrar. Aproveitando, deixo algumas recomendações de DJs / produtores que escuto até hoje, como Jeff Mills, maravilhoso, Green Velvet, Ronnie Size e Dielinja. Grande abraço e parabéns pelo trabalho incrível. No nosso Twitter, o @Marcos S. Zan recomendou o livro Do You Remember House? Chicago's Queer of Color Undergrounds, por Mika Salkind, que conta um pouco dessa história das coisas que a gente falou no episódio de como as pessoas queer são fundamentais para também são fundamentais para esses gêneros, né? Comentário do Shea.72, ele falou: delícia de episódio. Queria acrescentar sobre o @Moses, que ele, além de Bowie e como um bom artista interessante do século XXI, traz com orgulho um bocado de referências inegáveis. Estão lá óbvios até na minha leitura, além de Prince e David Bowie, a inegável herança de Jimi Hendrix e também, por que não, Sly and the Family Stone. O Camilo Rocha, que é o @Batistaca, falou: ficou sensacional o programa, obrigado pelo convite. E por último, a nossa queridíssima Gaia Passarelli, que falou S-I-M. Sim. Fofa. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acompanhar meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. Eu sou Renan Guerra no Instagram e no Twitter. No Screen Out, vocês leem meus textos falando mal de filmes. Por lá também saiu a nossa lista de melhores de 2022, que reúne várias pessoas que votam. É super divertido você ficar, além de ver a votação principal, você entrar nos votos de cada pessoa. Eu acho muito divertido que meu nome está sempre lá ao lado de Regis Tadeu. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês, você ouve os nossos programas com antecedência, sempre uma semaninha antes de todo mundo, pelo menos o programa principal, e outros que saem com meses, décadas, séculos de antecedência. Apoie a gente e você também assiste a gente aqui, nas gravações ao vivo, como Roberto de Souza, Valmor Viana, Maria Lua, Fabrício Neri, Martim de Stefani e Jefferson Kozenieski, que comentaram aqui ao longo da noite toda. Que hoje foi longa. Hoje foi longa. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau! Tchau! Esse podcast foi editado por Nick Silva.